Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast. Se você é novo no canal e não me conhece, eu sou o pastor Ariston Júnior. Esse programa tem impactado muitas vidas, tem muito testemunho chegando, graças a Deus. E hoje não vai ser diferente. Estamos aqui com o pastor abençoado, pastor Carlos Amém. Coutinho. Seja Amém. bem-vindo ao nosso programa. Amém, pastor Ariston. Um prazer, uma alegria estar aqui com o senhor. A garganta um pouco gasta por causa de domingo de manhã, domingo à noite, viagem, mas é uma alegria poder estar aqui compartilhando esse assunto tão importante para o corpo de Cristo, né? Tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. E obrigado pelo convite, que Deus te abençoe. Amém. Ó, o pastor Carlos veio de Ourinhos, 4 horas de viagem, não é isso? 4 horas, só para o programa. Então, Amém. meu irmão, o mínimo que você tem que fazer é dar o like, encher de like aí. O esposo, ele veio só em São Paulo e ele estava falando 17 anos atrás que tinha vindo para... Depois ele pode até comentar sobre isso. Então, veio para gravar o programa, para nos abençoar com sua história. Então, dê o like. E depois que você assistir, você vai ser tão abençoado, você compartilhe para mais 7 pessoas. Pastor Amém. Carlos, agradeço já essa disposição de vir lá de Ourinhos. E outra coisa, hein? O pastor é do fogo, porque aqui em São Paulo tá tão frio, eu tô com essa blusa, eu tô com a camisa, e ele tá só com a camiseta. Camiseta, é o interior, né, de São Paulo, Ourinhos, lá é quente, hein? Né? É quente. Pastor Carlos, você nasceu num lar evangélico? Como foi o começo? Não, como a maioria dos brasileiros, um lar católico, né? Um lar católico. O meu irmão mais velho foi o primeiro a se converter a Cristo. E depois logo o meu irmão do meio, e minha mãe depois, aí depois eu e depois meu pai. Então, não foi um lar evangélico, foi no tempo ali de 2008, foi quando eu recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador. Então faz alguns aninhos aí. Bênção. Glória. Amém. E então era criança ainda, era adolescente. Na verdade eu comecei para a igreja, pastor Ariston, em uns 16, 14 anos por aí. Eu gostava de ir, porque a Igreja Assembleia de Deus lá na cidade de Ourinhos, lá passava o ônibus para pegar as pessoas e levar até a sede, né? E eu gostava de andar com aquele ônibus lá. Então eu ia nas terças-feiras e entrava no ônibus e ia pro culto. Mas aí não era nem para cultuar, né? Que eu não entendia que era isso, era para andar de ônibus. E aí foi indo. Só que no ano de 2008, quando eu tinha ali 20 anos, que foi a decisão mesmo, né? Foi onde que eu abri o coração realmente para aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, e foi uma grande bênção na minha vida. Hoje eu tô com 36, então faz aí 16 anos, vai fazer 17 anos caminhando com Jesus. Graças a Ele, né? Graças a Deus. E como foi o chamado? Vocês estão com 20 anos, tá novo. Chamado para o ministério foi logo ou demorou? O chamado para o ministério, no mesmo ano de 2008, eu já comecei a pregar a palavra. A gente começou fazer parte ali dos jovens, né? Equipe de jovens, né? Numa igreja que chama Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu comecei, mas o louvor não tava indo bem, né? Você mandava, desafinava aqui, o pastor falava, viu, você desafinou, aí desanimava. Mas no momento da palavra que foi chamando a atenção, né? A palavra foi chamando. Então, no mesmo ano ali que eu me converti, que eu recebi a Cristo, foi que eu comecei a pregar. E comecei a gostar do ministério da palavra, do ministério de ensino. E aí o ministério pastoral só começou quando eu tinha 26 anos. Então, quando eu tinha 26 anos foi quando começou. Então, 6 anos depois, né, da minha conversão. Mas foi uma bênção, porque você vai entendendo. A primeira pregação, pastor Ariston, para o senhor ter noção, eu preguei 5 minutos só. Né? E tinham 2 irmãos que hoje eles fazem parte da nossa igreja. O Lucas e o Jefferson. Um pregou 5 minutos, eu preguei 5 minutos e o outro pregou 5. Então deu 15 minutos. Os 3 não deram uma pregação. e nós 3 agora servimos na mesma igreja, que é a igreja que eu sou pastor. E eles são pregadores, e se deixar, eles vão 1 hora facinho aí. Então Deus foi bondoso conosco, foi fazendo um milagre, foi nos ajudando. Depois eu fui gostando das escrituras, né? Lendo as escrituras, e falava, eu preciso passar adiante, eu preciso ler, eu preciso pregar isso daqui. E aí foi onde começou, né? Esse chamado para pregar a palavra, né? Foi essa bênção aí.
Então, tem mais ou menos 10 anos de ministério. De ministério, sim. Com o nosso ministério, com a nossa igreja, como pastor, ali aconselhando, pregando, ensinando, de frente mesmo. Então, são 10 anos. 10 anos. Completaremos agora em outubro de 2000... E agora, deste ano, né? Em outubro. Então, 10 anos. O senhor sabe, o senhor é pastor, o senhor sabe como que é, né? Fácil? Não é fácil, não. Se não for a graça de Cristo. Algumas coisas do ministério pastoral que tem que ter, né? O amor, né? O senhor sabe disso, né? O amor, o perdão, meu Deus do céu, tem que estar tudo junto nesse daí. O ensino, sabedoria, amor, perdão, sabedoria, né? Esse é o... Tem irmãos que é uma bênção. Tem irmãos que é uma bênção. Sabedoria e paciência também, né, pastor? Tem que ter, mas é bênção. Eu gosto de falar, pastor, que uma das coisas que os pastores lidam muito, pelo menos eu treinei um pastor, não sei se eu treinei certo ou não, mas eu falei assim, o que pode acontecer no ministério é a ingratidão. Você ajudar uma pessoa, ajudar bastante ela, e depois essa mesma pessoa sair falando mal de você. Pois é. Será que já aconteceu isso com o pastor? Sim. O senhor sabe, né, que acontece realmente, né? Isso daí é algo, infelizmente. Mas como você lidar com isso? Uma coisa muito interessante é saber que o ministério não é ingrato, né? As pessoas são ingratas. Então, na verdade, a gente investe, a gente tem paciência, a gente cuida, a gente ajuda a crescer e, de repente, a pessoa sai e ainda fala mal. É muito triste mesmo, né, quando isso acontece. Mas é a graça de Deus, né? Uma coisa, como eu falei para o senhor agora há pouco, né? Tem que ter o perdão, né? Liberar o perdão, até porque a mágoa é beber veneno pensando que o outro que vai morrer, mas quem vai sufocar o ministério, vai matar o ministério, então é aquele que está magoado. É muito importante liberar perdão, tocar o barco e saber que se saíram da tua vida foi porque não tinham como caminhar junto nessa nova fase que Deus está colocando na nossa vida. Então, isso acontece demais. Mas Deus vai nos ajudando, né, pastor? Então, vai dando graça. Vai dando graça. Glória a Deus. Amém. E o pastor Carlos Coutinho, ele também é um escritor, lançou 6 livros. 7 livros no total. 7 livros. Depois nós vamos falar de todos, mas aí eu conversando com ele, eu falei assim, vamos falar do primeiro. Porque aqui há uma busca aqui no meu canal. É o terceiro, né? Esse é o terceiro, né? O terceiro livro. Pensei que era o primeiro. Porque esse, vamos dizer assim, que esse foi para vários lugares do Brasil, né? Que abriu as portas. Foi. Esse daqui. Que é a linguagem da fé. Esse daqui é Oração em Línguas, o Idioma da Fé. O Idioma da Fé. Isso aqui é muito forte. Só tem esse. Amém. Esse só tem esse. Muita gente vai falar, quero aquele livro, só tem esse. Ele tem que imprimir mais. Verdade. Que eu mesmo quero esse aqui. Tem um pastor amigo meu que falou, vou adquirir aquele livro lá. Esse aqui é muito bom. Então, como veio esse entendimento sobre oração em línguas? Essa revelação, esse entendimento? Você ouviu ou de repente Deus falou? Sim. Pastor, o primeiro contato que eu tive com essa linguagem, com a oração em línguas, foi na época, lá no começo, né, na minha conversão, naquele início, caminhada cristã. A minha mãe era membro da Igreja Internacional da Graça, né, do R.S. Soares, e ela ofertava, contribuía lá, e ele, de forma de gratidão, o que ele fazia? Ele mandava livros para ela, então ela foi juntando um monte de livros. Até então eu não era convertido, mas eu vi aqueles livros cheios, né, bastante livros ali, e depois que eu me converti, eu comecei a pegar esses livros e a ler. E dentro daqueles livros lá, tinham livros do Kenneth Hagin. E aí eu baixei um e-book do Kenneth Hagin sobre, se eu não me engano, passos vitais para receber o batismo com o Espírito Santo. E naquele livro foi o primeiro contato que eu tive a respeito da oração em línguas. E principalmente que nessa linha que nós vamos conversar, eu acredito, porque eu sei do que o pastor crê, que é justamente o tempo de tirar para orar em línguas para edificação. Então foi nesse momento, nesse livro do Kenneth Hagin, que eu comecei a compreender, a entender um pouco sobre os benefícios da oração em línguas. Aí depois tem um pastor que é amigo nosso, que é o pastor Gilberto Amaral. Ele já veio me perguntando se eu conhecia Dave Robertson. E eu não conhecia Dave Robertson, isso foi no ano de 2013, mais ou menos.
E foi em 2015 que eu comecei a ver alguns vídeos de Dave Robertson. E o pastor Gilberto também ministrando sobre oração em línguas, sobre os benefícios de oração em línguas, quando ele ia na nossa igreja pregar. E aí fui me aprofundando nesse assunto aí. Depois eu li também o livro do Luciano Subirá, né? O Falar em Línguas. Então, a Heber Rodrigues também, algumas pregações Heber Rodrigues. E esse assunto foi me chamando muita atenção. Falei, que coisa linda, né? Que coisa tremenda que são os benefícios de orar em línguas. Depois também li livros do Dag Edward Mills, né? Que é um bispo em Gana, que ele também fala. Só que é brincadeira desses caras, né? Esses caras colocam assim, não sei quantos benefícios de orar em línguas, não sei onde consegue arrumar tantas coisas na revelação da palavra. Então eu louvo a Deus por esses homens que foram instrumentos de Deus para eu chegar, né? Conseguir entender um pouco sobre esse tema. Aí eu falei, eu preciso passar essa explicação, preciso passar sobre esse assunto, mas da minha forma, né? É como o Evangelho é um só, mas Mateus passa da forma que Deus quer usar ele, Marcos passa da forma dele, Lucas e João. Então, assim, eu falei, eu preciso passar da minha forma de explicar. E foi isso que aconteceu e muita gente já leu e gostou bastante. Inclusive um que o senhor conhece bastante, que é o Edson Conceição, né? O Edson ele falou aqui. Ele esteve aqui, né? O Edson falou assim, o seu livro ficou redondinho, né? Então, assim, ouvir dele, isso é uma bênção, né? Porque o pastor Edson, tantos anos também pregando sobre esse tema. O pastor Edson participou do programa número 1 e número 27 aqui, falando sobre oração em línguas. Que legal. E você... Qual é o benefício de orar em línguas? Pastor, 1 aos Coríntios 14, 4 já diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo, né? Então essa edificação, se a gente pensar numa edificação de uma casa, né? Então antes de construí-la tem que preparar o terreno, tem que limpar o terreno, tem que começar com alicerce, tem que... Enfim, e na nossa vida é justamente isso aí. A oração em línguas, ela vai... com a perseverança nela, né? Você vai orando em outras línguas, vai acontecendo uma edificação, né? Você vai crescendo em sabedoria. Uma coisa que o senhor já experimentou isso daí, e os ouvintes que vão começar a orar em línguas e praticar a oração em línguas vão experimentar, que é a revelação da palavra. Você começa a pegar e fala, meu Deus, que entendimento. Aí tem hora que eu estou preparando a mensagem para pregar na nossa igreja, e eu chego até sair lágrima do olho, porque eu sei, não tem a ver com a minha inteligência, não tem a ver comigo. Essa compreensão desse texto foi Espírito Santo que revelou. Então, a prática da oração em línguas vai trazer o benefício, muitos benefícios, mas um deles é essa revelação da palavra, né? A sabedoria, a edificação na nossa vida. Então, é uma bênção mesmo. Eu vi no seu canal que você estava ministrando na sua igreja, né? Uhum. Falando dos benefícios da oração em línguas. Então você tem um livro, ensina lá na sua igreja. Você lembra de alguém que ouviu o seu ensino ou leu o livro e começou a pôr em prática? Uhum. Pôr em prática é orar. Depois você até explica o que é colocar em prática sobre a oração em línguas. E teve resultado, e teve algum testemunho. Você lembra de alguém específico? Lembro sim. Tem inclusive esse irmão, que é o Lucas Medrado, que pregou 5 minutos também, lembra? E esse irmão, ele passou por uma fase muito difícil. Quem sabe um dia, ele pode até um dia estar aqui testemunhando, contando, mas uma fase muito difícil. Sabe, quando você vai conversar com a pessoa, e aí você fala, meu Deus, como que o senhor vai fazer para resgatar essa vida? Pensamentos de derrota, pensamentos de que vai morrer. Ele estava com uma fase difícil. E eu até falava para ele sobre a oração em línguas, só que muitas coisas na mente dele, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou liberar isso? Será que eu não vou estar falando de mim mesmo? E todas aquelas dúvidas. E até que chegou um tempo, ele passou anos nessa fase, pastor Ariston, passou anos, até que chegou um tempo lá que ele creu mesmo no batismo com o Espírito Santo, liberou as línguas estranhas, as línguas sobrenaturais, e ele começou a praticar, tirar diariamente tempo com essa prática. E para a glória de Cristo, Deus tirou ele do buraco. Para a glória de Cristo, Deus tirou ele daquela fase difícil. Sexta-feira, inclusive, ele pregou na nossa igreja. Ele é um dos pregadores da nossa igreja. Deus transformou a vida dele. E ele atribui isso a Deus, obviamente, mas com as práticas da meditação na palavra e da oração em línguas.
Então a oração em línguas trouxe para ele clareza nas escrituras, revelação nas escrituras, e ele fala muito obrigado. Ele fala muito obrigado por ter me falado e insistido, né, em falar isso, sobre esse assunto, me ensinar sobre esse assunto. Então ele, a hora que o senhor começou a perguntar, veio esse irmão na minha mente para falar da história dele. E pastor, não sei nas suas redes sociais, mas na minha que tem uns vídeos viralizando meu, mas viralizando porque o pessoal tá me xingando. Tá xingando. Porque eu tô falando da oração em língua. Sim. E você vê que há muita gente que não entende, você vê que pessoas não entendem, tem uns que tem um tipo de ensinamento mais para a linha tradicional, que nem acredita nas orações em língua. E várias pessoas. Houve alguma certa perseguição, uma certa crítica, ou na igreja local, na sua cidade, ou nas redes sociais, aconteceu isso? Pastor, que eu me lembro, assim, diretamente não. Algum ou outro já em algumas postagens, por exemplo, no Instagram, aí eles colocam alguma coisa, né? Algum comentário, alguma coisa. E eu sempre arrumo um tempinho para responder e fazer perguntas também, porque eles têm que me responder. Então, geralmente não levam adiante quando a gente começa a perguntar para eles. É muito triste isso, né, pastor? É muito triste como que um recurso tão maravilhoso, poderoso, que Deus disponibilizou para os crentes, os próprios crentes batendo nesse assunto e levando outras pessoas a desacreditarem desse assunto. Eu só posso dizer que existe um ser por trás de tudo isso, né? Que é Satanás, que não quer deixar de modo algum com que esse conhecimento chegue. Como o David Robertson mesmo descobriu, né? Que ele não tinha tempo, ou melhor, ele saiu do emprego para começar a fazer a obra de Deus, só que não tinha o que fazer, ele começou a orar no quarto e ficou orando em outras línguas, até que ele foi num culto no terceiro dia, e nesse culto ele ora para uma mulher, a mulher fica curada, e ele vai orar para as pessoas caem sob o poder do Espírito Santo, e aí ele começa a pensar, Senhor, como que o Senhor pode usar alguém tão falho assim, tão limitado assim? E Deus falou para ele, né? Você descobriu a fonte do meu poder. Então, como o nome do seu programa, né? Podercast, é justamente isso. Há um poder disponibilizado, há um poder liberado na prática da oração em línguas. Então, é claro que o inimigo, que Satanás, não quer que isso chegue ao conhecimento das pessoas. Aí começam a dizer que línguas são idiomas terrenos, né? São idiomas aí como inglês, japonês e tudo mais. Até eu creio que Deus pode pegar alguém sem estudar, né? Que não estudou um idioma e, se for necessário, falar esse idioma por inspiração do Espírito Santo. Creio também que alguém pode falar em línguas e mistérios e o estrangeiro ouvir no seu próprio idioma. É isso que nós enxergamos nas Escrituras como línguas para salvação, né? Línguas como sinal para incrédulo. Mas o grande problema é como as pessoas misturam os tipos de línguas. Essa que é o grande problema. Por isso que eles batem no pastor Ariston, no ensino do pastor Ariston, porque eles misturam, né? Não tem como misturar, e não tem como dizer que não há tipos, variedades de línguas. Por exemplo, quando você pega em Atos 2, eles falam o seguinte, que línguas é só para evangelismo, línguas é só para que o instrumento de Deus evangelize o estrangeiro. Mas aí você pega Atos 10, por exemplo, quem fala em línguas é quem estava sendo evangelizado, que era Cornélio. Ora, se línguas é só para evangelismo, por que Cornélio, que estava sendo evangelizado, falou em línguas? Então, na verdade, existe tipos de línguas, existe variedade de línguas. E aí Paulo vem em 1 Coríntios capítulo 14, dizendo que quem fala em línguas edifica a si mesmo. E ele vai mais longe ainda. Se não tiver intérprete na igreja, fique calado na igreja. E eu já vi alguns ensinadores parar o texto, e o texto não para. Aquele que se não tem intérprete, fique calado na igreja, vírgula, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, para não atrapalhar ninguém. Ora, se línguas é só para evangelizar também, por que eu vou falar comigo mesmo e com Deus? Será que eu tenho que ser evangelizado ou Deus tem que ser evangelizado? É óbvio que não. Então existe o tipo de oração em línguas para edificação pessoal, que é essa que o pastor Ariston está ensinando, essa que o pastor Coutinho está ensinando. Essas línguas para quê? Para ensinar o povo de Deus
a praticar a oração em línguas e se edificar na fé. Existe o jejum que edifica, existe a meditação na palavra que edifica, mas a oração em línguas ela também edifica e podemos fazer a qualquer momento, é na fila do banco, é lavando um carro, desde que seja com sabedoria, é na igreja ouvindo uma mensagem, ouvindo uma pregação, como eu faço quando tem alguém pregando na nossa igreja, eu fico ouvindo e falando comigo mesmo e com Deus. Então, se misturarmos os tipos de línguas, aí vai dar essa confusão aí que o povo fica fazendo e fica batendo, dizendo não, esse... E ainda tem uns ainda, pastor, triste, de forma triste, até eles fazem uma imitação zombando, né? Zombando. É muito triste isso daí, é muito triste. Eu vi esses tempos atrás aí um vídeo de um pastor começando o vídeo dele dizendo, né? O falar em línguas dos pentecostais é falso. Ele faz uma afirmação, né? E é muito sério isso, né? É muito sério. Eu tenho um vídeo, inclusive, no meu canal, que responde essa pergunta. Embora ele exclamou, né? Mas eu faço uma pergunta. Será que o falar em língua dos pentecostais é falso? Então eu faço essa defesa dizendo que, claro que não, né? É bíblico, está em harmonia com a palavra de Deus. Não tem como, né? Eu creio que é isso mesmo. Eu falei até algo forte, né? A Bíblia fala que nos últimos dias pessoas seguiriam doutrina de demônios. Exato. Então tem doutrina que surgiu em alguma época da igreja que não foi influência só do homem, mas foi influência até de espíritos malignos para tentar barrar a igreja. É verdade. Porque a oração em língua traz tanto benefício para a igreja. Então quem quer impedir os benefícios para a igreja? Pois é. Muita gente, pastor, que eu estou fazendo live quase todo dia sobre oração em línguas. Legal. E muita gente fala assim, pastor, tem pastores que falam assim, eu descobri isso agora. Eu tinha que ter descoberto antes. Que tremendo. E tem gente que testemunha de cura, de milagre, disso, daquilo. Muito testemunho, tendo resultado, colocando em prática. Glória a Deus. Muito em prática, mas tem uma força que quer parar, mas só que não vai conseguir. Exatamente, exatamente. Jesus disse uma coisa interessante, né? Marcos capítulo 16, né? E os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, ele dá uma lista, mas o que nos interessa aqui hoje para falar, ele diz, em meu nome falarão novas línguas, né? E aí vem todo aquele... Aqui no meu livro, inclusive, eu falo sobre isso, né? Alguns falam o que é novas línguas. Eu já ouvi gente falando que essas novas línguas é o crente que falava palavrão, por exemplo, não fala mais. Olha pra você ver como que chega, como consegue distorcer tirar o sobrenatural. Exatamente. Aí o outro fala que essas novas aí é idiomas terreno, né? E aí não tem jeito, né? Se expulsar demônio é sobrenatural. Se curar o enfermo é sobrenatural. Se beber veneno e não morrer é sobrenatural. Por que só a parte das línguas aqui seria natural, né? Então, na verdade, não. Na verdade, existe isso. Uma força do inimigo para tentar parar. Mas não vai parar porque tantas pessoas, né, pastor? Tantas pessoas que compreenderam esse assunto, estão ensinando esse assunto. E nós estamos aqui para a glória de Cristo, né? Olha para você ver, né? Que bênção. Um livro. Esse livro, os meus livros, eles são assim, simples, de muito fácil entendimento. Primeiro que eu não sei escrever, é difícil. E se soubesse, não escreveria, porque... aqui, pastor, fica à vontade. Esse foi o terceiro livro que eu escrevi. Não sobre o tema, né? Esse foi o único livro no momento sobre o tema. E eu tenho um e-book, pastor, Esse e-book é sobre respondendo a pergunta se eu falar em línguas dos pentecostais é falso, né? Então esse e-book aí, quem mandar mensagem para mim dizer que assistiu o podcast do senhor, mas assim, desde que ele curtiu, aí deu like, né? Eu vou dar gratuitamente esse e-book para essa pessoa e ele vai ficar treinadinho para responder sobre esse tema. Tá vendo? Você vai ganhar um e-book. Dê o like, comenta aí. Depois o pastor vai falar a rede social dele do Instagram. Amém. O canal dele. Aí você vai falar, eu assisti lá o programa, quero o e-book. Amém. Que aí vai responder as pessoas que colocam dúvida. Amém. Hein, pastor? O que mais você comenta nesse livro? Pastor, antes de falar dos outros livros. Esse livro aí, aqui no começo dele, eu falo alguns temas. Com licença, pastor. Aqui... Eu começo no primeiro capítulo aqui deste livro, falando justamente a importância de desconstruir o entendimento equivocado sobre as línguas.
né? Então, o primeiro passo é desconstruir, porque algumas pessoas construíram falando isso, né? Como eu falei para o senhor, né? Uns falando que falar novas línguas é o crente que falava palavrão e agora não fala mais. Falar novas línguas não tem nada a ver com essas línguas estranhas, tem a ver com... Então eu começo nesse primeiro capítulo a desconstruir. Depois eu mostro aqui os 4 tipos de línguas. Os 4 tipos de línguas, né? O que são esses tipos de línguas? Se nós não compreendermos cada uma delas, a gente vai fazer uma confusão. Então tem línguas como sinal para incrédulo, tem línguas para interpretação, línguas para edificação e há línguas também para intercessão, para interceder. Então são esses 4 tipos de línguas. Aí depois eu falo que é uma linguagem para todo crente, que inclusive até tem crente que crê nas línguas, mas não acredita que é para todos. Então, acho que é alguns. Exatamente. E aqui bem ousado que todos podem falar. Você acredita que todo crente pode falar? Pode falar. Isso daí tá disponível para todo crente. E tem crentes que acreditam na oração em línguas que não acreditam que é para todos, né? Acham que é um dom só para um, para outro. A grande pergunta que eu faço é simples, né? Porque se as línguas línguas para edificação, é um instrumento para edificação, por que Deus daria para o pastor Coutinho e não para o pastor Ariston? Então, na verdade, Deus quer que... Os dois precisam ser exatamente. Então, as línguas... Agora, línguas para interpretação, realmente, aí não todos vão operar, né? Como nem todos vão operar em milagres, como nem todos vão operar no dom de cura, como nem todos. Mas eu mostro que a linguagem para nossa edificação, essa daí é para todo crente. E aí aqui no capítulo 4 eu falo falando a todo tempo, né? Que é a respeito de que você pode falar a todo tempo, que inclusive tem crentes também que creem nas línguas, mas não acreditam no nosso ensino que diz que podemos falar a qualquer momento. Tem que ser aquele momento de fogo no culto. Exatamente. Alguns pentecostais criticam isso. Exatamente. Orar desse jeito é orar na carne. Exatamente. E aí Paulo fala uma coisa interessante, né? Em 1 Coríntios 14, 18, ele fala assim: eu dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Porém, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis a falar 10.000 palavras. Então, assim, por que você fala na igreja você quer falar palavras compreensíveis? Paulo, sem responder, mas pelo contexto que ele fala, é porque eu quero edificar. Se eu estou pregando, eu quero edificar a igreja. Agora, na igreja. Agora, se eu estiver viajando, eu quiser orar em línguas, eu oro. É em todo momento. Então, não precisa sentir algo... ali um arrepio, um fogo, não precisa, você pode orar a qualquer momento, a gente pode fazer essa oração agora mesmo, é que a gente não vai fazer porque esse podcast precisa edificar as pessoas, se a gente ficar orando em línguas aqui vai edificar nós mesmos, né? Então eu falo que a gente pode falar a todo tempo, explico também a respeito do batismo com o Espírito Santo. O senhor sabe também que existe uma crença equivocada do batismo com o Espírito Santo. Eles não acreditam no batismo com o Espírito Santo como uma segunda experiência, como uma segunda bênção. Eles acreditam que uma vez que você foi salvo, você já foi batizado com o Espírito Santo. E eu acredito que uma vez que nós fomos salvos, nós fomos inseridos no corpo de Cristo, recebemos o batismo no corpo de Cristo. Mas batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior, é uma nova experiência que o crente pode experimentar. Agora, todo crente vai experimentar? Se ele crê, ele vai experimentar, mas se não crê, aí não tem como. Então eu explico o que é esse batismo com o Espírito Santo, né? As evidências desse batismo com o Espírito Santo. Eu falo também como receber, né, o batismo com o Espírito Santo. Pastor, pensa num livro assim, que se alguém converteu, você batizou a pessoa, falar assim, agora você vai fazer o seguinte, você vai ganhar um presente agora, e dar esse livro para essa pessoa. Eu acredito que as próximas gerações aí dos crentes, não porque é meu livro alguma coisa, mas ia ser tremenda. Ia ter um entendimento. Exatamente. No início. Já iria exatamente, é isso que eu quis dizer. Uma frase que eu achei muito interessante é que o coração de uma criança é de quem chega primeiro. E graças a Deus que o ensino de T.L. Osborne, Kenneth Hagin, David Robertson, R.R. Soares, Silas Malafaia, esses chegaram primeiro no meu coração. Não chegaram os ensinamentos dos tradicionais, né? Aqueles ensinamentos que os dons cessaram, ensinamentos. Por quê? Porque na minha vida eu tenho expulsado demônios, curado os enfermos, eu tenho visto vidas sendo salvas. Isso não vai ser novidade para eles, porque eles também vêm, né, com a pregação do evangelho.
mas o expulsar demônios já fica faltando na lista deles lá. E as curas também. As curas também. E eu tenho visto isso na minha vida. Como que vai? E eu não vou ficar mentindo aqui falando que eu curo as pessoas, que isso não acontece. Não, realmente acontece. Já vi gente que a mão estava travada por causa de um acidente, a pessoa, em nome de Jesus, Jesus te dá saúde agora, e a pessoa pessoa espantada de ver a cura ali acontecendo na vida dela, demônios manifestados sendo amarrados e lançados para longe daquela vida. Então, tudo isso é porque ensinos como este, ensino de fé, chegaram até o meu coração. Então, se esse livro aqui ia ser tremendo para os novos convertidos. Aí eu falo também a respeito como ser guiado pelo Espírito Santo. Capítulo 9 eu falo sobre o falar em línguas, ele não fala a homens, mas a Deus. O próprio Paulo disse isso, né, no versículo 2, quem profetiza faz para edificação, consolação, encorajamento, mas quem fala em línguas, ele não fala a homens, mas a Deus. Ele fala mistérios, né? Aí já quebra também aquela questão de línguas para evangelismo, né? Então, tipo assim, né? O que Paulo está falando? Se quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus, que tipo de línguas está falando? Vem falar que é a mesma coisa, línguas é uma coisa só? Não é. Existem essas variações de línguas. Eu falo sobre isso aí, falo edificando na verdade, falo da revelação da palavra. Aí eu coloco aqui dentro das minhas limitações, 30 razões porque devorar em línguas, né? Eu já vi gente com 200 razões, 300 razões. Cristo tem 100. 100. Eu sei, da Nigéria, né? Da Nigéria. Tremendo. Vou fazer até uma live tentando falar das 100 que ele fala. Rapaz, é muita coisa. Ele é um mestre, né? 2 horas. E, pastor Ariston, e aí para encerrar falando sobre o sumário, eu também respondo aqui 7 dúvidas, né, do falar em línguas, né? Dúvidas do tipo, eu comecei a falar, mas eu repito as mesmas palavras. Será que está valendo isso? Então tem pessoas que têm essa dúvida, né? Acha que as línguas, elas são uma palavra, por exemplo, em português, vai significar isso. Não, as línguas, elas não são traduzidas, né? As línguas, elas são interpretadas. Então, aqui eu falo, respondo essas perguntas e faço a consideração final. Enfim, é um livro muito bacana, muito bem. Quem sabe não então, isso vai que eu ia falar, o único mais. problema tem um problema que não tem mais. Pastor, que um monte de gente assistindo aí vai falar, eu quero o livro. Pastor, mas aí esse povo que tá assistindo vai orar, vai pedir pro Senhor Deus, para Deus tocar no coração de alguma gráfica, alguma coisa aí, de alguma editora. Exatamente. E falar assim, não, vamos... Deixa eu ler esse livro primeiro. Leia o livro e fala... O dono da editora fala assim, não, eu vou lançar o livro desse Coutinho aí. Porque realmente, esse livro é uma benção, uma benção. E ele foi pro Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, foi pra um monte de lugar. São Paulo, veio para São Paulo. O próprio Edson Conceição disse, ficou redondinho seu livro. Ele gostou do livro. E realmente, um livro muito bacana. Pastor, pessoas lá... Outro testemunho que eu lembrei, uma igreja que eu fui pregar, lá na nossa cidade mesmo, eu anunciei os livros, né? O senhor sabe como é, né? Tem 100 pessoas lá na igreja, geralmente 1 ou 2 compram o livro. Aí essa pessoa comprou e ela leu o livro Oração em Línguas, este livro aqui. E ela manda uma mensagem no direct, né, no Instagram para mim, dizendo que ela, após a leitura, ela foi buscar a Deus e ela pediu batismo com o Espírito Santo e ela passou a falar em outras línguas. Ela falou que sentiu algo poderoso e essa é a nossa recompensa, né, pastor? Você fala, uau, é isso aí. O tempo investido deu certo, né? Então é gostoso demais. Porque tem vários lados no meio evangélico, né? Você falando do batismo do Espírito Santo, tem pessoas, mais para a linha pentecostal, não sei se eu tenho contato na linha pentecostal, que fica buscando há anos o batismo com o Espírito Santo. Porque no meio pentecostal ensina que a pessoa tem que ser perfeita para receber o batismo. Aí eu lembro uma vez que eu fui na casa do irmão, já até contei isso aqui no podcast, e aí ele falou, eu acho que tem alguma coisa errada, porque ele fazia 20 anos que buscava o batismo e não tinha recebido ainda, então os outros falaram, tem alguma coisa errada na sua vida, e ele tentando achar, eu não consigo achar o que está errado.
Porque, vamos dizer, Meu ninguém Deus. é perfeito, é lógico que tem pecado, Sim, mas só que não é por causa É como que fica a cabeça desse irmão, né, o pastor? irmão achar, ó, você não recebeu porque tem alguma coisa errada na sua vida. Sabe de quem eu lembrei foi do pastor Luiz Hermínio. O pastor Luiz Hermínio disse que ele estava buscando também. Aí ele chegava e buscava, mas chegava para uma pessoa, falava lá para um pastor, não lembro com quem que ele falava, viu, não tô conseguindo, rapaz, eu busquei, mas tá subindo no monte? Ele, não, tem que subir, se não subir no monte você não vai receber. Aí ele começou a subir. Aí ele não recebeu nada. Aí ele foi lá e falou, irmão, mas eu fui no monte que você me falou, mas não recebi. O cara falou, mas tá dando dízimo? Eu vou começar. Aí dava dízimo. Não viu? Mas você não vai receber mesmo. Você tá fazendo isso aqui, só ia dando a lista e ele nunca recebia, só ia aumentando a lista. Então, na verdade, eu me lembro como aconteceu, talvez a minha experiência possa ajudar de quem está buscando. Eu também ficava no quarto, né? Não era casado ainda, ficava no quarto lá, colocava um louvor bem alto mesmo, pra mãe e o pai não ficar ouvindo o que eu tava pedindo ali. E eu ficava, Senhor, me batizo com o teu Espírito Santo, me batizo com o Espírito Santo. E eu abri os olhos para ver o que a experiência dos outros, né? O que os outros falaram de suas próprias experiências. Teve gente que falou que viu bola de fogo, o outro falou que viu cachoeira de cristal, o outro disse que viu. Então eu achava que a experiência dos outros, e essas experiências iam acontecer comigo. E é isso que às vezes as pessoas pensam. Pensam que Deus vai pegar a língua dela e vai incontrolavelmente vai mexer nas línguas. Então essas pessoas acabam criando uma expectativa que atrapalha no receber. E o receber, como que eu recebi? Ao ler Marcos 11, Jesus dizendo que aquilo que você pedir para Deus, já creio que você já recebeu. Aí eu falei, tá aqui. Eu levantei a mão e falei, Senhor, obrigado pelo batismo com o Espírito Santo e a partir de agora eu libero as línguas sem medo. As línguas que o Senhor tem fluído no meu coração, em nome de Jesus Cristo. Aí eu comecei a soltar. E foi indo. E desde então, aquilo já não parou mais, né? Aí vai orando. Então recebeu pela fé. Pela fé, exatamente. Você exatamente. pela fé. Parece que o pastor Danilo falou isso. Recebeu pela fé. Pela fé. Inclusive eu não sei se o pastor Aristão já viu, né? Daqueles irmãos, ou o senhor mesmo já viu, que foi no monte e viu os gravetos acender. Isso. O senhor já viu? Eu nunca vi, rapaz. Aí quando você escuta, você fala, meu Deus do céu, Deus, antigamente, né, quando você não tinha tanto entendimento da palavra, falava, Deus deve amar mais o pastor Aristão do que a mim. Aí eu tive que ir tudo pela fé, né? Tudo pela fé mesmo assim. Mas realmente existem as experiências, né? As experiências onde, inclusive eu, sendo o instrumento de Deus, de impor as mãos sobre pessoas e a pessoa dar salto, pular e liberar aquela linguagem de forma assim explosiva. Então, cada um, a gente não pode pegar a experiência do outro e achar que vai acontecer com a gente, né? Ser um modelo, né? Exato. Pode ser um modelo. Exatamente. Eu gosto de falar isso. Uns é suave, sentiu, vem umas palavras. Muitos estão bloqueados. Muitas vezes eu pergunto assim, teve algum momento no culto, no monte ou em casa que veio algumas palavras na sua boca e você se segurou? Muita gente fala assim, teve um dia que veio. Então, na verdade, ele mesmo se bloqueia porque pensa que tá imitando alguém. Pois que é da carne, pensa um monte de coisa passando na mente dele e ele mesmo bloqueia. Pois é. E uma coisa também, né, pastor, que atrapalha muito são os abusos, né? Os abusos de pessoas que abusam no sentido das próprias coisas de Deus, os escândalos que acontecem. Esses maus exemplos, eles acabam atrapalhando os novos crentes, né? Então fica com aquela história, o fulano falava em línguas aí, mas não paga a conta dele direito. O outro fala em línguas aí, mas fez isso, fez aquilo. O outro ficou... Então essas coisas, esses maus exemplos acabam atrapalhando. Mas a gente não pode, por causa do abuso, fazer com que algo entre em desuso, né? Então os dons, se tem gente aí forjando, fingindo curas e milagres, possa existir, tem malandro para todo lugar. Isso não quer dizer que as curas não acontecem, que não existem as curas. Isso não quer dizer que se tem gente brincando com línguas, fingindo línguas estranhas, isso não quer dizer que não exista as línguas sobrenaturais, o genuíno batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. Então, tem que ter esse cuidado, né? Esse cuidado de instruir as pessoas dizendo o seguinte, não descarta não coloque algo como falso porque você teve um péssimo exemplo, você viu alguém, então não coloque. Se tem um falso,
Tem o verdadeiro, porque se não tiver o verdadeiro, o falso é o verdadeiro, né? Então precisa ter um verdadeiro para ter algo falso. Então os dons de línguas, eles não cessaram, o dom de língua e a linguagem para a nossa edificação realmente muda. Porque tem momentos, pastor Ariston, com certeza o senhor já passou, momentos que a gente não consegue nem orar, falar no português. O que eu vou pedir para Deus? A situação está tão difícil, está tão complicada, a situação eu nem sei o que fazer, parece um verdadeiro labirinto. E, meu Deus do céu, a oração em línguas é um instrumento poderoso para isso. Você orar no entendimento, você adorar a Deus, você cantar louvores quando seu coração está oprimido. É difícil demais, mas orar em língua você consegue. Você tá ali, você pode estar bravo, chateado com raiva, mas você consegue orar, chamar, e aquilo a carne vai sendo mortificada. A carne quer te convencer, né? Para, rapaz, não tá adiantando nada. Não. Aí você vai aumentando o ritmo. Aí você vai. Aí o medo tenta te pegar. Ih, você não vai pagar suas contas, rapaz. Você não vai dar certo, rapaz. Aí você vai aumentando o nível. À medida que vem as pancadas, você vai aumentando mais forte. Aí vai dando, como nós dizemos, brincando, né? Dá umas rajadas em línguas, né? É verdade. Ó, que bênção. Eu tava você falando do falso. Ninguém faz uma nota falsa de R$40. Pois é. Porque não existe. Uhum. Eles fazem de 50, de 100, de 200, porque existe. Então, se existe algo falso, é porque existe o verdadeiro. Exato. E eu lembrei da minha experiência do Kenneth Hagin. Minha experiência, um dia eu estava muito chateado, problema na igreja, algumas coisas acontecendo, quando eu fui pastor local. Agora estou pastor itinerante, mais 20 anos pastoreando. Meu Deus. E aí eu tentava orar com entendimento, mas só que a minha mente sempre voltava para o problema. Quando eu via, eu tinha parado de orar e estava pensando no problema. Fiquei, eu acho que 10 minutos nessa luta. Começava a orar e de repente eu esquecia que estava orando e que estava lembrando do problema. Falei, quer saber, eu vou orar em línguas. Foi logo no começo que tive a revelação da oração em línguas. Glória aí eu comecei a orar. Fiz igual você. E aí passou 2 horas eu orando. E aí quando eu acabei, eu mesmo fiquei admirado. Porque eu falei, eu orei 2 horas. Se eu fosse orar com entendimento, não tinha orado nem 20 minutos. Porque a minha mente estava perturbada com os problemas. Perfeito. E eu consegui orar 2 horas. Perfeito. A experiência do Kenneth Hagin, ele fala assim que ele orou, eu não lembro agora se foi 1 hora, 2, e o diabo falou assim pra ele, você tá perdendo, eu acho que ele orou 1 hora. Aí o diabo falou assim, você tá perdendo tempo, não tá ganhando. Diabo, eu vou orar 2 agora. aí disse que quando acabou as 2, aí o diabo veio no ouvido dele e falou assim, você tá perdendo tempo. Ele falou, eu vou orar 3. Eu sei que no final do... O diabo parou de falar. Cada vez que ele falava que não tava adiantando, ele orava mais forte. Sim. Desse jeito. Pastor, ia saber, esse daí eu pensei que era o primeiro livro da oração em línguas, mas como foi essa inspiração de escrever o primeiro livro? Que veio esse entendimento, e qual é o nome do primeiro livro que você escreveu? O primeiro livro, a garganta como tá ruim, tá desafinando falando. Imagina cantando, se fosse cantar, por isso que eu saí, fui pro Ministério da Palavra. Pastor, o primeiro livro, ele foi o livro Cura, Pão dos Filhos, falando a respeito que a cura é pro crente. A cura é pro crente. O crente pode andar curado. Aí sempre tem aquelas perguntas, né? Então, você tá falando que Deus vai curar a todos? Não. Deus já disponibilizou a cura para todos. Mas só aqueles que creem, confessam a palavra, permanecem, que vão andar sarados. Então eu venho trazendo neste livro, Cura Pão dos Filhos, e o senhor perguntou como que isso começou, justamente com aqueles livros que o R.R. Soares dava para minha mãe, e eu fui lendo aqueles livros, fui gostando do livro, e eu falei, uau, como esses livros de T.L. Osborne, Derek Prince, Kenneth Hagin têm me ajudado. Aí veio aquela inspiração do tipo, eu quero fazer como esses livros, esses caras, né, esses homens de Deus fizeram para mim. Eu quero ser talvez um Kenneth Hagin para alguém, um T.L. Osborne para alguém. Eu quero ser alguém que vai ensinar outro através da leitura. Foi aonde que eu falei, vou escrever esse livro. Só que eu fui lançar, nem teve lançamento oficial. Eu só imprimi, fui levando para a mãe, fui levando para o irmão, fui levando para cá. Vergonha, sabe? Vergonha, é seu livro, então. Você já estava no ministério, pastor? Já estava, isso foi em 2017. O livro com 60 páginas, 60 e poucas páginas, então você tá ali, você que escreveu, pela graça de Cristo, você fica meio assim, você não fica muito, e tudo novo, né? E aí esse livro, Cura Pão dos Filhos, e aí eu dizendo no livro, digo no livro,
que a cura pertence aos filhos. Né? É um pão, assim como o pai terreno, né? O pastor Ariston não negará o pão para os seus filhos, o Pai Celestial não nega a cura para os seus filhos. E ali eu trago 11 mentiras do diabo a respeito das enfermidades, né? E dentro delas, essa doença tá glorificando a Deus. Aí eu começo a dizer, gente, quem glorifica a Deus é a cura. O que glorifica a Deus é a cura. Eu venho trazendo na palavra. A mentira, até o espinho na carne de Paulo, né? Que alguns falam que é enfermidade, eu venho falando, não é. Então eu trago algumas mentiras de ensinamentos, né? Ensinamentos errados sobre isso. Essa doença é da vontade de Deus. Aí eu mostro, não, vontade de Deus está manifesta em Cristo. Se a vontade de Deus está manifesta em Cristo e Jesus curou todos aqueles que se aproximaram dele com fé, como essa é a vontade de Deus? Não pode ser a vontade de Deus, porque senão Jesus falaria, viu? A vontade de Deus é que você fique leproso, continue leproso. Não, eu quero te purificar, Jesus disse. Então a vontade de Deus é a cura. Então nesse livro, assim, é um livro também que, pastor, pegou nos irmãos da nossa igreja, né? Então, assim, os obreiros, os irmãos, tem muito isso no coração deles. Eles creem no milagre, eles creem que Deus cura, eles creem que Deus... Tudo por causa desse livro de 60 páginas. Né? Então, meus livros não são assim para falar da minha vida, Não, os livros são ensinamentos da palavra. Aquilo que transformou a minha vida, aquilo que mudou a minha vida, eu queria passar da minha forma agora, simples, de fácil entendimento, para o próximo, né, para um irmão. Então foi isso que foi acontecendo. Esse foi o primeiro livro, O Cura Pão dos Filhos, né? Uma bênção também, uma bênção. Que acabou também. Acabou também. Nós vamos falar do último, mas que eu acho que só tem o último impresso, né? Ainda pela graça de Cristo, aí nós temos, dos 7, temos 4 disponíveis, né? 4 disponíveis. Inclusive, todos eles, obviamente que eu vou falar que eu gosto, né? Mas eu gosto de verdade, todos eles. Todos eles têm... É um bom filho, né? Perfeito, você falou tudo, perfeito. Bom filho, você faz um livro, você sente um sentimento. Perfeito. Tem um lá que eu ensino sobre a autoridade do crente, né? O nome do livro é Exousia, ou Exousia, né? Que é a palavra grega para autoridade. Tem impresso? Esse tem impresso. Livraço, pastor. Cada capítulo eu conto uma experiência. Experiência do tipo, sabe, de ver 10 caras espancando uma pessoa, né? Um rapaz, e você chegar de moto do lado, estender a mão, falar em nome de Jesus, não faça isso. Puf, travar. Eles travaram. E aí foi essa experiência. Foi tremendo. Em nome de Jesus, não faça isso. Aí aquele cara que estava liderando aquele grupo, né, para bater no outro, parou, e aí ele chegou, e aí você dá de cima da moto, você vai, meu Deus do céu, o que vai acontecer, né? Mas Jesus estava comigo e o cara chegou e falou, me perdoa, você tá dando uma volta aí com a sua mina, ele falou ainda, né, que eu tava com a minha esposa, você tá dando uma volta com a sua mina e eu aqui. Essa situação, pai, estou arrependido, minha mãe é de círculo de oração, cara, e eu tô nessa vida, não sei o que tem. Enfim, o demônio estava agindo na vida daquele rapaz lá, foi expulso naquele momento. Então são experiências assim, fortes mesmo. Esse é o livro A Autoridade do Crente. Então eu mostro que é claro que Satanás não quer que a gente fique ensinando essas coisas, né? Mas eu mostro que o crente tem autoridade. Você vai, um é cura. Essa autoridade do crente é qual? A autoridade do crente é o quinto livro. Quinto livro. O segundo foi qual? Mesa do Senhor ou Mesa dos Demônios. Ali eu falo do crente. Falo do crente que senta. Que acaba sentando na mesa dos demônios, não entende porque tá triste espiritualmente, não entende porque tá fraco, não quer fazer a obra de Deus. É que o crente tá sentando na mesa dos demônios. E o que seria sentar na mesa dos demônios, né? A idolatria, também a murmuração e a imoralidade sexual. Então são essas 3 coisas que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, que eu faço ali como se fosse uma exposição mesmo daqueles versículos. E é um livro também muito bacana, muito forte. Como sair, né, da pressão da tentação, como lidar com a tentação. Então esse é um livro muito bacana. Eu recebi alguns testemunhos desse livro também. Pessoas que estavam presos, né, em certos tipos de pecados e eles aquele livro foi uma chave para eles saírem. Um dia foi uma coisa interessante, pastor, que no estágio, eu fiz meu estágio, a teologia, eu fiz o estágio numa casa de recuperação. Eu ia toda segunda-feira lá ministrar porque eu tinha
minhas horas para cumprir, né, nesse estágio. E teve um interno, uma pessoa que está sendo recuperada lá, que ela disse o seguinte: rapaz, deixa eu falar sobre as suas pregações. Ele falou para mim. Eu falei, não, pode falar. Aí ele falou assim, ó, sabe quando você joga videogame, quando você é novinho e você não consegue passar de uma fase? Eu falei, sei. Aí vem um amiguinho lá e fala, faz aqui 2 para a esquerda, 2 para a direita, aperta o Y, aperta o Z. E aí te ensina a passar de fase. Aí eu falei, sei como que é. Ele falou assim, rapaz, é dessa forma que são as suas pregações. Você facilita a nossa vida, ele disse. Rapaz, aquilo lá é um pagamento. Aquilo lá você fala, meu Deus do céu, obrigado. Então, nos livros justamente é isso. Nos livros são explicações, são algo para facilitar, são chaves mesmo para as pessoas receberem um milagre. Como o senhor disse, né? O senhor começou e falou bem, né? Como que o diabo vai ficar feliz, né? O primeiro é a cura, vai falar de cura. Esse falando para sair do pecado, né? Para sentar na mesa do Senhor. O terceiro é a oração em línguas, ensinando sobre a paz da oração em línguas. O quarto é o iluminando em meio às trevas, né? Que Jesus falou assim que não tem como acender uma candeia e colocar debaixo da mesa, né? A candeia tem que estar para iluminar todo lugar. E aí a gente fala, nós somos essa candeia, nós somos essas lâmpadas, nós fomos iluminados agora para iluminar em meio às trevas. E eu começo a falar sobre isso, fazer a diferença nessa terra, né? Com bom procedimento, no sentido, com bom testemunho. E aí o quinto é esse daí, a autoridade do crente, né? Como o exousia, entendendo sobre essa autoridade e tal. Aí o sexto vem uma mensagem sobre a graça. Sexto é esse aqui? Não, esse é o sétimo. Então depois nós falamos por isso aqui. Essa aí, o sexto é uma mensagem sobre a graça de Deus. Como ter uma vida abençoada, né? E ali tem uma mensagem sobre a graça. Mas assim, uma mensagem bíblica sobre a graça, né? Não uma mensagem da graça bíblica, aquela que ensina a você renunciar às impiedades, né? Não naquela que dá a entender de que você pode fazer tudo. Aí é graxa, né? A pessoa escorrega, né? Esqueci o nome que eles falam dessa graça aí. Extrema graça, talvez? Extrema graça. Uhum. Então, graças a Deus, Deus tem te dado sabedoria. E Glória o último é esse aqui, ó. Como lidar com a seta do inimigo. E aí tem um bem bonita capinha com Amém. escudo. Isso aqui é um lançamento, faz pouco tempo. Esse eu lancei o ano passado, pouco tempo. Final do ano passado, e dezembro do ano passado. Nisso aqui? Pastor, esses daí são a respeito das investidas, né? As investidas. Aqui, rejeição. Isso, essas setas que vêm do inimigo, essas investidas espirituais do inimigo na nossa mente, né? Essas setas, essas flechas que vêm. Flechas de tentação, flechas de condenação, flechas do tipo, você não vale nada. Rapaz, você já está condenado. Essas flechas que vêm da parte do inimigo. Como lidar com essas flechas, né? Como vencer essas flechas. E aí já é sugestivo a capa, né? Porque tem um escudo aí da fé. É através da fé que a gente vai conseguir vencer e lidar com essas flechas. Até porque na época das batalhas, né, bíblicas, né? O inimigo colocava fogo nas pontas dessas flechas e lançava. E o que pagava aquelas flechas eram os escudos, né? Que eram de madeira, mas eram encharcados na água, né? Então a revelação da palavra, o Espírito Santo de Deus vai nos dar fé para quê? Para segurar essas flechas aí do inimigo. Então o que eu mostro aí? Você está condenado já, você não tem mais jeito. Aí eu começo a mostrar o quê? Como alimentar a fé sobre isso. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, como assim que você está condenado? Não, você não está condenado. E eu começo a trazer cada ponto desse daí, eu começo a alimentar a fé dessa pessoa, para a pessoa entender que ela não precisa se entregar ao suicídio, não precisa se entregar ao sentimento de rejeição, não precisa se entregar porque em Cristo Jesus nós somos totalmente supridos, né? Totalmente supridos. E sobre a rejeição, tem muita gente ferida. Eu lancei um livro no ano passado, Cura Emocional da Rejeição. Porque você encontra muitas pessoas hoje, na igreja ou fora da igreja, na igreja porque não tem um entendimento ainda, que sofre da rejeição. Como é que lida essa pessoa que chegou, que está assistindo aí e sofre da rejeição? Como ele pode vencer isso? Pastor, uma coisa interessante é o que? Jesus, ele foi o nosso substituto, né? Ele nos substituiu. E isso inclui, ele levou as nossas enfermidades, que eram nossas, mas ele levou para que fôssemos curados.
Ele leva, então, toda a consequência do nosso pecado para quê? Para que nós participássemos da sua justiça. Ele leva a nossa miséria para que hoje fôssemos prósperos. E até a rejeição também ele sentiu. Por quê? O João capítulo 1, versículo 11. E ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Essa é uma rejeição enorme. Mas todos aqueles que receberam, Deus deu o poder de se tornar filhos de Deus. Então, o que o crente tem que entender? Que Jesus, o nosso modelo, levou também a nossa rejeição. Não levou só as nossas enfermidades. Não levou só a nossa miséria, os nossos pecados, mas ele levou também a nossa rejeição. Ou seja, se nós agora, em Cristo, fomos aceitos pela pessoa mais perfeita de tudo, que é a pessoa do Pai Celestial, quem mais eu quero que me aceite, rapaz? Eu não preciso mais de ninguém. O Pai Celestial me aceitou, o Pai Celestial me recebeu na sua família. Então o sentimento de rejeição, ele precisa desaparecer por meio dessa fé. Opa, eu tenho Deus agora. Ah, mas o seu pai terreno não cuidou de você, te abandonou. Mas eu tenho um Pai Celestial agora. Deus é fiel, Deus é que cuida de mim. Então, a rejeição, ela precisa cair por terra. E o que o senhor falou é verdade. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas não estão nesse sentimento de rejeição? Mas uma vez que a gente entende o que Jesus fez por nós, o quanto ele foi rejeitado por causa de nós, para que fôssemos aceitos, para que fôssemos recebidos, aí esse sentimento cai por terra, né? Porque o Pai Celestial nos recebeu na sua família, então não precisa mais de absolutamente ninguém mais, né? Não tem, exato, exatamente. Pastor, lá quando você começa a ensinar lá na sua igreja sobre oração em línguas, sobre essas chaves, sobre esses benefícios, revelações, aceitação daquele que está chegando. Pastor, a aceitação da nossa igreja, do nosso ministério é fenomenal. Fenomenal. Os irmãos aceitam muito bem os ensinos, as instruções, muito bem. Já tive dificuldade de pregar para fora, né? De você levar o ensino, por exemplo, sobre oração em línguas para fora. Já teve dificuldade? A dificuldade, você não consegue. Às vezes te dão 30 minutos ainda. Ainda que se desse 1 hora para falar sobre oração em línguas, não tem jeito. Um dia numa outra igreja, me deram 3 dias para falar sobre oração em línguas. Então eu fui pregar, eu não me lembro se foi uma vez por semana, então uma quinta, outra quinta, ou se foi quarta, quinta e sexta, eu não me lembro. Só sei que foi no primeiro dia. Meu Deus, dá para ver no rosto das pessoas que tava, tipo, o que ele tá falando? Igreja renovada? Exato, igreja pentecostal. Igreja pentecostal. E ali no terceiro dia que a aceitação foi melhor, você vai entender por quê. Porque no terceiro dia aconteceu milagres. No terceiro dia teve um cara que foi, uma pessoa que foi lá na frente, e ele tava esse cara tava com o seu corpo todo dolorido, tava tudo doendo. Onde dói? É tudo. E aí eu orei por ele ali na hora, né? Mandei embora aquelas dores. E ele começava a levantar a mão, dobrar o joelho, e glória a Deus, glória a Deus. Aí a igreja foi pegando fogo. Depois chegou uma mulher, foi curada também. Aí não teve jeito. Aí até os que estavam meio que, meio ressabiado, não sei se usa essa palavra aqui da capital, mas tá meio ressabiado. Chegaram pra mim e falaram: pastor, impõe a mão sobre a minha cabeça e ora por mim. Depois dos milagres. Aí, quando viram os milagres, aí o ensino entrou, né? Aí o ensino sobre o dom de línguas talvez pensaram, nós temos que acreditar nesse homem aí. Que esse ensino aí é verdadeiro. E foi tremendo mesmo, tremendo. Aí pessoas recebendo mesmo assim o fogo, né? O poder de Deus mesmo. Aí vai falar o quê, né? Você coloca a mão, a pessoa ali recebendo. Foi aonde que... Até eu achei que tinha um que tava brincando. Eu falei: pastor, coloca a mão sobre a minha cabeça aí. Tipo, eu até achei que ele tava brincando. Mas não, ele tava falando sério. Coloca a mão aí, tipo... Ora por mim, cara. E o dia que eu tava numa outra igreja, e eu tava pregando Salmo 103, né? No verso 1 diz: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, não se esqueça dos seus benefícios. É Ele que cura as enfermidades e perdoa os pecados, né? E eu tava pregando sobre isso aí. Aí eu fiz uma oração lá da fé, né?
Oração da fé, comecei em nome de Jesus, onde tiver o mal vai saindo. Então, aí manifestou o demônio numa moça lá. Aí essa moça caiu e os obreiros foram pra cima e começaram. E não sei por que tudo aquilo, mas o demônio não saiu, porque ficava todo mundo ali. Aí eu cheguei, dá licença um pouquinho. E não porque eu sou alguma coisa, é por causa do entendimento da palavra. Eu falei, demônio, em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai sair dela agora, em nome de... E foi, ela saiu. Pastor Ariston do céu. E esses obreiros começaram a fazer fila depois, ora por mim aí, transfere esse... E na verdade é o conhecimento das escrituras, a revelação, não é só um conhecimento para você ficar discutindo, debatendo, não, mas é a revelação do Espírito Santo no seu coração. E essas coisas não saem, né? Ninguém tira, né? Ninguém pode chegar para mim e falar que línguas estranhas não existem, ninguém pode falar para mim que demônios não são expulsos, né, no nome de Jesus, porque eu creio profundamente, meu coração foi encharcado com essas verdades, né? A minha vida foi alicerçada, enraizada nessas verdades. E não só a questão de ver nas escrituras, embora isso já seria suficiente, mas a experiência, né? A experiência depois. Tremendo. Falando nisso, eu lembro de quando eu era novo convertido, que era obreiro, mas novo na fé ainda. Foram os irmãos fazer uma campanha, a igreja minha, quando me converti, fazer muita campanha. E foi fazer uma campanha numa casa. E tinha uns 20 irmãos. E aí manifestou o mal lá, um espírito maligno numa pessoa. E ele pegou um copo, começou, parece que a morder, sei lá. E aí, os 20 irmãos, 18 saiu correndo. Todos correram de verdade, saiu da casa correndo. Só ficou 2 lá. 2 irmãos que eram meio obreiros e ficaram lá. E eu falei, cadê a fé desse povo? Eu fiquei sabendo depois, no outro dia, os 20 irmãos saíram correndo da casa, mas por falta de entendimento. Pois é. Falta de revelação. Exato. Porque se eles tivessem a revelação da palavra... Um dia desse eu trouxe um ensino lá, e todo crente tem um nível de autoridade. Essa autoridade pode aumentar, mas já tem. Amém. Já tem. Amém. É exatamente isso. Falta de entendimento. E vai aumentar justamente com o conhecimento da palavra. É que nem a fé, né? A fé tem 3 tipos de fé, pelo menos, né? Tem a fé comum, né? Que toda pessoa tem, né? Por isso que toda pessoa pode, sim, receber a oferta, aceitar a oferta da salvação. Tem a fé como fruto e o dom da fé. O dom da fé é aquela fé emprestada, né? O dom da fé é aquela fé que Deus empresta naquele momento para você chegar e orar e o monte transportar, sair. Mas a fé como fruto, o que é a fé como fruto? Ela cresce à medida que você conhece a palavra. Ela cresce à medida que você conhece. Então você vai, quando você aumenta a respeito de autoridade, por exemplo, quando você aumenta o seu conhecimento bíblico a respeito da autoridade que você tem em Cristo, a sua fé vai aumentar automaticamente. Então, esses irmãos não correriam, por exemplo, se... E não é um caso só aí, né? Quantos casos não tem, né, pastor? Disso, por falta de conhecimento realmente. Por isso que eu escrevo livros. Eu escrevo livros justamente para levar, a intenção é levar o conhecimento que vai ajudar essas pessoas. Porque imagina numa igreja toda, todos os crentes terem entendimento sobre expulsar demônios, por exemplo, né? Quantas tragédias não seriam evitadas, né? Teve um caso lá, pastor, por exemplo, de 2 pessoas. Eles iriam brigar e um tava com um facão atrás do muro. Eles ia dar tragédia. A hora que os 2 começaram a crescer um para cima, o que é? Não sei o que tem. Eu coloquei a mão no peito de um deles e falei, em nome de Jesus, não faça isso. Na hora, o semblante dessa pessoa que estava irada caiu assim, ó, o semblante caiu, assim, ou seja, aquele mal foi, não teve tragédia nenhuma. Quantos de nós, quantos crentes não poderiam ser usados para evitar tanta tragédia? Teve caso até de pessoa de assalto, né? Assalto, os bandidos assaltar a pessoa sai do carro, tá amarrado no nome de Jesus Cristo e aqueles 4, 5, 6 bandidos caem endemoniados ali. Por causa da autoridade. Quem não conhece vai falar, o Coutinho falou lá que chegou e expulsou o demônio, e ele tá se achando. Não tem diferença nenhuma entre eu e outros irmãos do corpo de Cristo. Sou limitado da mesma forma. Porém, o conhecimento das Escrituras Sagradas nos ajuda bastante. Agora, se a gente... pastor, eu posso falar tudo. Quando eu tô pregando, eu falo, posso falar tudo ou não? Eu fala tudo. Não tem como a gente querer ter uma fé para expulsar demônios se a gente fica ouvindo pregações de que não existe expulsão de demônios.
que não existe esse negócio de milagre. Milagre cessou, os dons cessaram. Se a gente ficar ouvindo esse tipo de mensagens, né, essas mensagens, não vai ter batismo com o Espírito Santo. Se ficar ouvindo línguas, não são essas línguas aí não, essa histeria que fica... Não adianta. Aí não vai ter fé para receber. Por quê? Porque esses ensinos estão atrapalhando, na verdade, a fé das pessoas de receber. Tem pessoas que se envergonham, né? Eu falava em línguas, nossa, que vergonha. Meu Deus do céu. Hoje eu fui liberto desse entendimento errado, né? Hoje eu aprendi, né, pelas escrituras de que línguas não são aquilo que eu falava na época, né? Que decadência, né? Que horrível, né? Misericórdia. Eu lembrei de um fato que aconteceu no tempo que eu fui de uma igreja, não contar muito detalhe para não expor o irmão, mas é interessante que sobre a mente cauterizada em ensinamento de homens, eu coloquei lá um vídeo que eu falo lá em Coríntios, 1 Coríntios 14, versículo 2, que diz que quem ora em línguas fala a Deus, não fala aos homens, e ninguém entende. Ali fala, ninguém entende. Aí um irmão colocou no comentário, não, essa língua era idioma, que é isso, que é para falar o espanhol, para evangelizar, falando disso daí. E eu falei assim, leia o texto. Tá falando, ninguém entende. Ninguém entende, nenhum homem entende. Já tá claro lá, ninguém entende. E ele colocou lá, ele podia até usar outro argumento, querendo dizer que não era, que outra coisa. Mas ali no texto fala, ninguém entende. Então, não tem como. Eu tava lembrando, como você falando de evitar até tragédia. Aconteceu num fato com um irmão novo convertido na época. Hoje em dia ele serve de Deus, ele é uma benção, mas novo convertido tá aquelas lutas lá. Ficou ser um negócio muito ruim na família dele. Ele ficou com tanto ódio, mesmo sendo novo convertido, ele pegou um revólver emprestado e ia matar a pessoa. Meu Deus. Mas só que ele foi na igreja, foi no culto, e lá Deus falou com ele na palavra. E foi muito, o culto foi muito forte, Deus operou, tá? E eu não sabia disso, né? Aí depois no culto ele saiu, disse que foi pro carro, disse que chorou, parece que aquele ódio saindo dele, chorando. E aí ele devolveu o revólver. Mas aí eu fiquei pensando, depois ele contou pra mim isso. Mas eu fiquei pensando, se ele não tivesse ido num culto, se Deus não tivesse falado com ele, talvez uma tragédia. Ele tinha matado, ele tinha sido preso ou andando fugido. Então, por isso que serve a palavra de Deus e uma palavra que pregue sobre fé, sobre o poder de Deus. Perfeito. E a oração em línguas também ajuda na fé, porque a meditação, mas muitos falam de Judas 20. Ajuda na nossa fé? Com certeza, hein, pastor? O senhor já me deu o caminho aí, é isso, né? Judas, verso 20, de amados, edificando a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, né? Então é isso, a fé realmente é edificada, a fé realmente é liberada, né? Existem muitos entulhos na alma que nos atrapalham a liberar essa fé. O jejum ajuda muito a desentulhar isso e, sem dúvida alguma, a oração em línguas também. Ela realmente edifica, realmente, por exemplo, alguém pergunta para mim, você crê na cura mesmo de orar para uma pessoa assim, enferma e ela ser curada? Creio tranquilamente, creio, já orei. Já chamei pessoa assim com problema visual, assim, cega, né? Pessoa cega, e orar por ela na frente da igreja toda lá. E pastor Gotinha aí recebeu? Não recebeu. Mas eu orei. Mas teve a fé de chamar. Opa! Ontem eu orei para uma menina, uma membro da nossa igreja chegou e disse que aconteceu algumas coisas aí, meio que batalha espiritual e coisa de obra contrária, de tal. E a filhinha dela não estava ouvindo do ouvido esquerdo. Eu falei, não, vamos fazer essa oração agora. E aí eu coloquei a mão e, em nome de Jesus, ordenei para que todo aquele mal saísse. Perguntei para ela, tá ouvindo? A menininha continuou não ouvindo. Eu voltei a orar no nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai sair agora, em nome de Jesus. E aí, tampo o outro, a menininha passou a ouvir. Ontem, no final do culto. Certamente ela vai testemunhar isso aí no domingo. Agora falando da pessoa lá, eu chamei a pessoa, não enxergava, em nome de Jesus, fique sarado, tal. Não, nada, não tá enxergando, não. Então fecha o olho não, né? Coloca a mão no olho de novo, em nome de Jesus, tal. E aí, não tô enxergando. Vamos de novo, eu orei umas 3 vezes na frente da igreja onde eu tava lá,
E não foi. Pastor Coutinho, mas e aí você não crê? São mistérios, a gente não consegue entender. Né? Eu só me lembro de um dia, de um testemunho do Dag Mills, né? O bispo Dag. Ele conta algo que ele orou um dia pro pai dele ressuscitar. Ele orou com muita fé. Lá no começo da caminhada dele, né, do ministério, ele orou com muita fé. Ele via milagres. Ele falou, agora meu pai vai ressuscitar. E ele orou, e o pai dele não ressuscitou. E ele ficou muito confuso com aquilo, que ele orou com fé. Ele crê que o poder do nome de Jesus ressuscita mortos também. E não aconteceu. Lá no futuro, lá na frente, uma criança é ressuscitada através de uma cruzada que ele estava fazendo, cruzada evangelística, a criança foi ressuscitada. E aí já lembrou do pai na hora. Por que meu pai não ressuscitou lá atrás e por que essa criança ressuscitou agora? Aí Deus falou, porque se o seu pai ressuscita ali, eu perderia você. No sentido de que você iria se achar o tal. Exatamente. Então eu creio que eu vou ver cegos enxergando no nome de Jesus, né? No tempo dele, na hora dele. Mas grandes milagres têm acontecido já também. Como eu disse esse, né? Dessa criança ontem que passou a ouvir. Então eu creio mesmo. Tudo por causa do que? Pastor, são muitas coisas conectadas, né? A oração em línguas edifica a fé. A oração em línguas dá revelação da palavra. Você não escuta ali de uma pessoa que está falando, o contexto ali, é isso, é aquilo. Não, você vê, fala, não é possível. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É isso que faz a diferença na igreja, esse poder de milagre, de cura. E pode pegar o maior, isso quem fala que é E.W. Kenyon, ele fala o seguinte, você pega uma pessoa aí, um cientista famoso, ele vai juntar poucas pessoas, comparado com um homem operador de milagres, alguém que é usado em milagres. Né? Então esse alguém, ele vai atrair muitas pessoas. Por quê? Porque o ser humano tem sede do sobrenatural, né? Tem as suas necessidades. E a oração em línguas é esse poder, pastor, que não pode faltar. Paulo diz uma coisa interessante, se eu lembro bem, né? Quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavra de sabedoria humana, mas eu fui na manifestação do poder do Espírito Santo. É a fonte, né? É a fonte, aí, ó. Poder. Poder. Dunamis. É a fonte. Então, irmão, você tem que estar orando em línguas aí. Se Amém. não está orando, ore em línguas. E, ó, nós estamos recebendo um ensinamento tremendo aqui do pastor Glória a Deus. Carlos Coutinho, Pastor, escritor. Amém. Lá de Ourinhos, volta a falar, ele veio de Ourinhos, chegou Glória agora há pouco, só chegou lá no hotel, que ainda vai dormir para não voltar hoje, porque é cansativo. Uhum. Almoçou e veio para cá. Então, se você não deu like, dê o like. Depois ele vai falar das redes sociais para você querer aquele e-book lá. Isso, exatamente. Valoriza ainda. Eu nem tenho de passar um pó de arroz para ficar bonito na câmera. Aí tô cansado. Só você dirigindo? Só dirigindo. Sim, 4 horas. É cansativo. Então, tá sendo uma bênção. Amém. Então compartilhe também com os irmãos. Tem muita gente que está recebendo ensinamento, entendimento através do Poder Glória a Deus. Através de todos esses que nós já tivemos. E alguns 6, acho que é específico falando da oração em língua. Cada pastor fala de acordo com o seu chamado, seu ministério. Benção. Mas tem 6 que já fala bastante de oração em língua, igual o pastor Edson. Quando eu chamei o primeiro Podercast, eu falei assim, eu vou chamar o pastor Edson, que eu já conhecia, para ele falar da oração em língua. Eu falei, pastor, você vem, é o assunto que eu gosto de falar. Que coisa linda, hein? É o assunto que eu gosto de falar. Então, o número 27, ele veio para falar sobre oração em língua. Ele fala de outros assuntos, mas fala de oração em língua. Pastor... Glória a Deus. Então, você acha que isso está faltando na igreja, no modo geral? Porque se o povo se despertasse para orar em línguas pentecostais, os neopentecostais, porque o neopentecostais é um que, se você for falar lá sobre oração em línguas, eles não têm tanta resistência. Tem igreja que não tem resistência para você falar sobre esse ensino. Mas, em compensação, não estão orando, né? Porque falta esse ensino. Mas eu creio que algumas igrejas neopentecostais, que é o novo pentecostal, é aberta para receber o ensino, mas só que não tem tido muitos pastores ensinando isso. Então, é isso que está faltando para uma igreja a ser ativada? Pastor, o que é importante a gente entender? A oração em outras línguas, é necessário a pessoa não só conhecer, mas colocar em prática também. Colocar em prática esse recurso.
E a gente não está falando aqui, né, pastor, que quem não ora em línguas é um crente inferior ao crente que ora. Nós estamos falando aqui da prática da oração em línguas. Uma vez que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, com evidência, né, falar em línguas, ela já recebeu aquela linguagem de oração e ela pode usar aquela linguagem de oração para a sua edificação. Então, se cada dia, se por dia, essa pessoa, principalmente os líderes que nos assistem, orarem em outras línguas, tirarem um tempo, seja 15 minutos, seja 20 minutos. Pastor, e aí, meu irmão, o que você sentiu aí? Eu senti meu queixo cansar, minha língua cansar. Persevera, vai indo. Se as pessoas perseverarem, vai começar a ver o resultado. Vai começar a ver o resultado. Inclusive, eu atribuo até a questão do meu chamado, de entender o meu chamado pastoral, por meio da oração em outras línguas. Você estava orando em línguas? Orando em outras línguas e veio é o Espírito Santo te direcionando, te empurrando, vamos dizer assim, para o propósito que ele tem, para aquilo que Deus tem para a tua vida. Então isso eu percebi como que a oração em línguas me ajudou até nisso, até de entender. Porque dura coisa é quando o crente não sabe por que Deus chamou, né? Por que Deus me chamou, né? Para fazer o quê? O que eu sou bom em fazer? Meu Deus do céu. A oração em línguas vai te empurrar para o propósito. A oração em línguas vai te ajudar a isso, sem dúvida alguma. Por quê, pastor? Me explica, me dá base bíblica para isso. É só pensar aquilo que Jesus disse, né? Quando o Espírito Santo vier, ele os guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo é um guia. Ele é um guia. O que é um guia? Você vai no Japão, lá você não sabe falar o idioma, lá você não sabe o lugar que você vai dormir, né? O lugar que você vai jantar, almoçar, não sabe nada. Você precisa de um guia para quê? Para te guiar. O seu papel é só deixar o guia guiar. Quando você ora em outras línguas, você entra nessa permissão, vamos dizer assim. Espírito Santo, guia a minha vida, né? Controla a minha vida. O Tiago diz que o navio ele é guiado, né, pelo leme, né? Ou uma fagulha pode incendiar todo um bosque. Ou seja, a nossa língua, no sentido, se a gente permitir que a nossa língua, né, a nossa boca, libere essas linguagens sobrenatural, a linguagem, a oração da fé, o idioma da fé, a oração em outras línguas, o Espírito Santo vai nos direcionar, vai nos guiar. E ele não vai nos guiar para bater a cabeça, não vai nos guiar para a tragédia, ele vai nos guiar toda verdade. Então, se a igreja, se os nossos irmãos, se todos nós orarmos em outras línguas, pode ter certeza que o Espírito Santo vai nos levar mais fundo, né? Como diz a cantora, né? Quero ir mais fundo, né? Leva-me, é por aí. A letra não lembro, mas é por aí que fala. É isso, a gente precisa sair da água no tornozelo, da água no joelho e mergulhar realmente. Mergulhar nesse oceano, deixar o Espírito Santo. E algo interessante que não é uma enchente, né? Não é algo que você tá ali com o braço cruzado, vem assim o Espírito Santo. Não, é você que tem que decidir, é você que tem que decidir mergulhar, é você que vai abrindo o coração e permitindo ele guiar. Quem ora em outras línguas é guiado pelo Espírito Santo e vai viver uma vida de poder, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Então, se falta poder, está faltando algumas coisas. Pastor, aí fica a nossa mensagem, como que ficaria, né, sem os milagres, né? Como que ficaria? Se pegar Atos capítulo 8, por exemplo, fala que Samaria deu unânime atenção a Filipe, porque viu que os coxos sendo curados, os demônios saindo, gritando das pessoas. Samaria cresceu o olho em Filipe e falou, o que está acontecendo? Porque lá em Samaria, o senhor sabe disso, tinha ali o Simão, né, o grande poder, que fazia algumas coisinhas ali e o povo... Então aí chega o grande poder real, né? Agora o poder do Espírito Santo, né? E receberão poder quando vocês forem revestidos do alto. Aí chega Filipe com esse poder. Eu acredito que se Filipe chegasse como um discurso de alguns pregadores aí, Samaria não se convertia, mas por nada, né? Não, por nada. O T.L. Osborne fala isso. Meu Deus. Fala que nós temos que parar de pregar para os ouvidos, baseado nesse texto. Meu Deus. Que as pessoas falam que ouviam e viam Filipe. Deus. E aí ele fala assim, nós temos que parar de pregar só para os ouvidos e pregar para a vista. Meu Deus, forte, hein? Tem que demonstrar. Homem de Deus, aquele lá. Uma benção. Uma benção. Foi inspirado muito no livro dele, Curar Enfermos, Expulsar Demônios. Li também. Então, essa autoridade do crente, do seu quinto livro. Do quinto livro. Quinto livro. Todo crente tem essa autoridade, ele pode lidar, como ele descobre essa autoridade? O pastor Jesus disse uma coisa interessante em Lucas 10, 19, né? Eu vos dei
autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ah, mas o que é serpente e escorpião, pastor Coutinho? Tá, é só continuar o texto. Sobre todo o poder do inimigo. Pastor, mas Jesus está falando para os seus 12 discípulos, né? Aí todas as pessoas vão tentar. Jesus está falando para os 12. Mas se fosse para os 12, por que Filipe, como eu citei agora em Atos 8, que não era um dos 12, Filipe era o diácono, esse Filipe aí. Por que ele está operando ali? Aí já. Não, é verdade. Não, a autoridade está para todo crente. Tanto que Jesus disse uma coisa interessante. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Isso é para todo crente? É para todo crente. A gente tem que sair e pregar o evangelho. Aí diz o seguinte: e os sinais seguirão aos que crerem. Não é os sinais seguirão até o século I, depois vai ser. Não, os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Então Jesus nos deu autoridade no nome dele. Para quê? Para expulsarmos os demônios. Não é uma coisa assim da gente sair aí caçando demônio, né? Vamos procurar demônio. É assim, a gente vai para resgatar as vidas com a pregação do evangelho. Se eles cortarem na nossa frente, fogo, fire, aí eles vão ter que soltar as vidas. Porque as vidas são preciosas e foram compradas pelo sangue de Jesus. Agora, qualquer demônio que cruzar a frente, dizer, geralmente, esse da menina, por exemplo, que eu fui orar, né, que eu falei para o senhor há alguns minutos atrás, quando eu cheguei, que tava aqueles obreiros todo ali, vai, sai. E aí o demônio tá falando na boca dela. Ela é minha, ela é minha, ela é minha. Então eles acham que a pessoa pertence, né? E aí você tem autoridade para expulsar demônios. Mas não só uma autoridade também para expulsar demônios das pessoas, como tem autoridade para batalhar na fé. Os ataques que o inimigo lança contra a sua vida. Já aconteceu com o pastor, comigo já aconteceu de chegar, tá passando perto de uma pessoa, a pessoa nem te conhece nada, mas vai olhar para você com uma ira e começar a lançar palavras de maldição. É óbvio que não é a pessoa, mas é justamente um espírito maligno agindo por meio daquela pessoa. Então, tanto na libertação de pessoas, quanto nas nossas batalhas pessoais, de família, né? Talvez uma enfermidade, alguma coisa em uma pessoa da sua família, nós temos autoridade para expulsar esse mal, para expulsar. E tem coisa, pastor, os ouvintes vão falar, agora o pastor Coutinho foi longe demais. Mas eu vou te dizer que um dia eu expulsei demônio até do meu gato. Tô falando do gato, pastor. Eu tava assistindo, isso aí só falta virar meme, né? Você pode... Eu tava assistindo, olha que isso é coisa para assistir, meio-dia, libertação lá do pessoal da igreja do bispo, da Universal. Meio-dia, expulsando demônio ao vivo ali. E eu assistindo, almoçando, a horário de almoço no serviço, e eu assistindo, e minha gata do lado. A hora que o bispo expulsa o demônio lá na tela da TV lá, o demônio pega na gata. O que acontece? Ela ficou fazendo um negócio que nunca tinha feito aquilo lá. Eu pulei, saltei do sofá, deixando ali o almoço, pulei e falei, aqui não, em nome de Jesus, ela volta ao normal. E na hora eu falei, Senhor, mas é possível um demônio entrar em animal? Na hora veio a passagem do endemoniado gadareno, que os demônios entraram naqueles porcos. Na hora, o Espírito Santo na hora já me deu essa possibilidade, né? Falei, não, claro que é possível. Então, são algumas experiências que tem, e assim, tanto na nossa casa, onde a gente pisar, a autoridade está com o crente. A jurisdição nossa, né? O nosso campo de atuação é o mundo. Se eu estiver na África, os demônios têm que se submeter. Se o pastor Ariston estiver na Inglaterra, tem que submeter. Aonde a gente pisar, os demônios têm que submeter pela autoridade do nome de Jesus. Então, isso está no crente. Foi o nome que Jesus deu para a igreja, né? Esse nome maravilhoso. Então, esse nome pertence à igreja. E esse nome está acima de todo nome. Pode colocar aí o demônio que alguém fala que é o maior e mais forte. Não tem jeito. O nome de Jesus está acima de todo nome. E todo joelho tem que se dobrar. Tem todo joelho, não adianta. Teve uma vez que um rapaz se converteu da feitiçaria e ele falou... Ele falando assim que alguns feiticeiros sempre têm animais em casa. Porque eles fazem proteção contra os espíritos, que eles são atacados também. Um feiticeiro joga feitiçaria no outro. Olha só. Por causa de guerra. E eles dizem que para não pegar nele, pega no animal. Olha só. Eles fazem uma proteção para ficar os demônios no próprio animal. Olha só.
Ele disse que, pelo menos, todo feiticeiro na linha dele, que existe várias linhas, tem que ter animais por causa disso. Para proteger e também não ir direto nele. Não ir direto nele. Vai direto no animal. E também é algo interessante isso. O meu pastor, que era muito usado na libertação, onde ele estava querendo ensinar que todo crente tem autoridade para expulsar demônio. Uhum. E aí uma pessoa se manifestou, ele amarrou lá, estava amarrado lá quieto, de joelho, que ele falava de joelho, amarrado, e ficava. Então estava lá amarrado. Ele chamou algum crente. Ele chamou um crente. Sabia. Vem cá, irmão. Um crente novo até, né? Uhum. Mas ele queria mostrar que todo crente, independente se era velho na igreja Sim. ou novo na igreja, o rapaz era novo até. Ele falou, expulsa aí. Vocês vão ver que todo crente tem capacidade de expulsar demônio. Aí esse irmão chegou assim, ô demônio, por favor, sai dele. Aí o pastor, não, para. Você vai pedir por favor pro demônio? Por gentileza. Por gentileza. Falta de entendimento. Exato, exatamente. E outra coisa, pastor, que é algo muito importante esse podcast, que tem gente que está sofrendo e às vezes é um ataque do diabo. Não estou falando que todo sofrimento, às vezes é um processo, às vezes é alguma dificuldade, por vários motivos, mas em alguns casos, presta atenção, em alguns casos, não estou falando que todo, senão a pessoa pensa que eu estou falando todo mundo. Uhum. Alguns casos, o que a pessoa está passando é uma opressão maligna. Sim. É um ataque do diabo e ela, por falta de entendimento, às vezes acha que é até uma aprovação de Deus, acha que é um ensinamento, alguma coisa assim, e não repreende esse mal. Pois é. E está sofrendo por causa de uma opressão do diabo e não se levanta tendo autoridade para expulsar o mal. Não sei se você concorda comigo que tem casos assim. Uhum, sem dúvida alguma, casos de enfermidades por trás, tem demônios, né, por trás, né? A gente pega no livro de Lucas, por exemplo, Lucas narra uma situação de uma mulher encurvada e Jesus diz para ela, você é livre. Havia um demônio, né? Havia um espírito que a mantinha daquele jeito, 18 né? anos. 18 anos, um demônio ali. Então, sem dúvida alguma, isso é uma pura verdade. Existe enfermidade de procedência física, né? Mas existe enfermidade de procedência maligna, que é você expulsar aquele demônio, a pessoa já fica curada. Por exemplo, lá Jesus expulsou o espírito surdo e mudo, e a pessoa passou a escutar e falar. Então era um demônio que trancava, que paralisava aquela que estava alimentando aquela enfermidade. Então, sem dúvida alguma, é muito. Por isso que quando eu vou orar para algum enfermo, alguma coisa, eu já falo, seja de procedência física ou maligna, eu ordeno no nome de Jesus que saia agora. E aí se você na hora não recebe a revelação do que é, seja físico ou espiritual. Você vai metralhando tudo. Onde tiver. Já era. E vai embora. Onde é físico, maligno, aí sai, seja o que for, saia. E já manda todo o mal, né? Se às vezes eu citei algum nome, algum outro aí e não falei outro, fala todo mal. Já vai todo mal. Vai tudo. A Deus fala, não tem jeito, é comigo mesmo que ele tá falando, deixa eu sair daqui. É interessante. E, pastor, acho que também tanto da oração em nível da autoridade é algo muito importante para a igreja entender isso, né? Sim, Porque a guerra, eu tenho 30 anos na fé, o pastor tem 16 anos na fé, mas esses últimos dias, esses últimos anos, quando eu tenho 30 anos na fé, quando eu me converti já era outra forma, outra cultura, era outro jeito, não tinha nem internet, nem rede. Aí depois a primeira rede social era o Orkut. Tem gente que não sabe nem o que é o Orkut. Eu lembro do Orkut. Ainda pegou fita cassete. O pessoal não sabe o que era fita cassete. Videocassete, pegou? Exato, peguei. Pegou. Opa. Mas aí vai mudando o tempo, mas estamos vendo nesses últimos tempos piorando o nível de guerra espiritual. Pelo menos é isso que eu percebo. Contra a igreja, as ideologias, as perseguições e tudo que acontece, e usando o meio que é muito forte, as redes sociais, para derrubar muitas coisas. Não sei se você percebe isso ou não. Sim. A informação chegando muito rápido hoje, né? Tantas coisas acontecendo, né, pastor? De pastor, assim, o que aconteceu na igreja tal, né? Hoje chegando tudo muito rápido, né? Exposição de erros de líderes, disso, daquilo, coisas de anos, agora vem... realmente a batalha tá bem forte mesmo, né? Nesses últimos tempos. Por isso que a igreja precisa se
orar, se revestir cada dia mais da proteção de Deus, do poder do Espírito Santo, para poder ir nesse mundo mesmo e alcançar as vidas. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, né? As portas do inferno. Então, na verdade, não é a igreja que tem que ficar trancada, se retirando, com medo do inimigo. Na verdade, a igreja indo até os portões do inferno, né? No sentido, os portões onde as pessoas estão oprimidas, trancadas, acorrentadas, e libertar essas pessoas. Nós temos autoridade para isso, nós temos poder para isso. O poder está na igreja, é o poder do Espírito Santo, é o poder do alto, que Jesus disse em Atos 1:5, né? Vocês receberão poder do alto. Em Atos 1:8, né? Mas receberão poder quando do alto forem revestidos. E esse é o poder que está com a igreja, né? Nenhum outro lugar, nenhum outro grupo, nenhuma outra religião, nada tem esse poder, que é o poder do Espírito Santo. É o poder que expulsa demônios, que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, esse poder. Só que precisamos colocar em prática esse poder. Precisamos liberar isso daí. E como liberamos? Crendo e orando em outras línguas. Orando em outras línguas, crendo. A oração vai liberar esse poder. Assim como dízimos e ofertas, né, liberam, né, as finanças, aquilo que Deus tem para a nossa vida. A oração vai liberar esse poder aí. A oração em outras línguas. E eu creio, no nome de Jesus, não só a nossa igreja, mas a igreja brasileira, nossos irmãos, vivendo realmente numa vida de poder. Porque, pastor, às vezes a gente não vai conseguir argumentar ao ponto de a pessoa ficar convencida de alguma coisa. Às vezes, tudo que a gente falar, o cara vai falar, não, no contexto, aquela cidade é portuária, aquela cidade... Sempre ia batendo. Mas agora vai falar o quê? Quando vê um demônio manifestado, né? Que nem uma pessoa, o dia que eu fui na Santa Casa orar para uma pessoa, e tinha uma pessoa lá que estava acompanhando, né? Que estava de acompanhante, e não cria em demônio, né? Porque a igreja dele fala que não tem essas coisas. E falou coisas até mais, né? Que a nossa igreja era uma igreja do mal, do demônio, tipo assim, né? E aí ali ele viu a pessoa possessa. Ele viu o demônio olhando pra ele e falando, eu vou levar você pro inferno. Ô demônio, não é com ele não, viu? Agora aqui, em nome de Jesus, tu fica amarrado aí. Quando a pessoa vê, aí ele coloca, viu? Aquilo que a minha igreja tem ensinado, mas aquilo que eu tô vendo aqui, a igreja precisa trazer esse poder mesmo. Porque assim não tem argumentação que derruba, né? Não tem. Como que você vai fazer? O que essa menina, por exemplo, tava ouvindo? Não tava. Mas passou a ouvir agora, depois da oração. Foi coincidência? Não, foi o poder de Deus, né? Então não tem o que falar. O cara vai falar, eu vi. É que nem o que era cego, né? Fala um pouco mais desse que te curou. Ele falou assim, rapaz, eu não conheço ele, só sei que eu era cego e hoje eu tô vendo. É isso. Nós precisamos disso, né? A igreja precisa manifestar esse poder. E, pastor, um homem, tem muita gente preso no pecado da pornografia e ele procura lá na sua igreja, chega, pastor, sou viciado na pornografia, quero ser livre. Qual conselho você vai dar para essas pessoas? Pastor, aquilo que é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz assim, fugir da aparência do mal, ou fugir de toda forma do mal. E também, 1 Coríntios 7, fugir da imoralidade. Essa imoralidade é a palavra porneia. Fugir, tem que fugir. Lembra daquele versículo que fala, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós? O diabo vai fugir quando nós resistirmos a ele. E esse fugir lá na palavra original, no grego, é fugir desesperadamente. O diabo vai fugir desesperadamente do crente, ele vai buscar um refúgio para o crente que resiste a ele no nome de Jesus. E o fugir da imoralidade, que é pedindo para os crentes, é a mesma palavra que foi usada dizendo que o diabo fuge. Ou seja, tem que fugir desesperadamente buscando refúgio. Se ficar dando mole, se ficar alimentando a carne com aquilo, dificilmente vai vencer. Então precisa fugir, precisa sair. Se tem coisas que dá o gatilho na mente, precisa sair fora. E hoje tá em todo lugar, né? Um outdoor tem foto de mulher. Você tá assistindo alguma coisa no YouTube, um louvor, alguma coisa, de repente entra uma propaganda de pessoa com roupa íntima, enfim. Então,
estamos nesse mundo, né? Estamos nesse mundo aqui. Mas tudo aquilo que a gente consegue fugir. Opa, eu sei que se eu clicar ali vai ter alguma coisa. Ou eu sei, você tem que fugir. Fugir desesperadamente. Porque se demora, se fala, não, ixi, eu vou alimentar. É que nem a pessoa que tinha problema com bebida. E aí ele começa a passar na frente do bar, né? Se converte, não bebe mais, mas começa a passar na frente do bar. Ele passa na frente do bar. Tô passando, vixe. Geralmente quem cai é os que estão se achando forte, né? Não, eu tô tranquilo, não vou cair jamais. Não sei. O Espírito Santo fala, não fica passando na frente do bar, não vai dar legal, não vai dar bom. Não, aí ele passa um dia. Aí passa outro dia. Aí outro dia tem um amigo lá, né? Um amigo da Zé, fala, viu? Ô Zé, vem cá, Zé, vamos tomar uma. Não quero não, obrigado. Mas depois, ele fala, né, tá amarrado em nome de Jesus Cristo de Nazaré, né? Depois o cara chama de novo, ele fala, tá amarrado em nome de Jesus. Aí o cara chama de novo, tá amarrado. Depois chama de novo, tá. Ele concorda, ele vai. Não adianta, tem que fugir, não tem jeito. Então o conselho bíblico é realmente fugir e, claro, né? Se abrir também com alguém de confiança, né? Seja um pastor, seja um discipulador, seja alguém que vai te ajudar nessa, né? Alguém que você pode abrir o teu coração, né? Não alguém que vai lançar em rosto depois, vai jogar na tua cara, né? Depois, ou vai contar para os outros, né? O teu erro, quando você ficar bem, né? Ter o seu sucesso, vai falar, esse daí fez isso. Não, alguém realmente de confiança que vai chegar, vou orar por você, vou te ajudar nisso. Eu vou te perguntando aí todos os dias como que você tá já. Você vai saber que eu vou te perguntar, então você já não vai nem fazer, porque você não vai querer ficar falando que você cometeu erro. Então, assim, é importante também. É uma frase que eu gosto demais de falar, eu falo no livro Mesa do Senhor ou Mesa dos Demônios, aquele que confessa a tentação não vai confessar pecado. Então, tentação, todos nós somos tentados, né? Então, nós precisamos o quê? De repente, chamar algum amigo, né? Pastor Ariston, por favor, me ajuda aqui, cara, tô sendo tentado nisso, naquilo. Meu irmão, eu vou ajudar você aqui e tal. Eu não vou contar isso pra ninguém, vamos te ajudar. Isso daí faz... É o que eu falaria pra pessoa, né? Procure alguém aí. Pastor, fala as suas redes sociais para o pessoal, que você quiser o e-book, vai entrar lá no Instagram dele e vai falar que assistiu o Poder que Exatamente. Lá no direct. E vai seguir também meu Instagram. Essa ideia veio agora, viu, essa ideia. Então, pelo menos seguir para ganhar o e-book. Se dá muita graça demais, né? Pastor, meu Instagram é Pastor Carlos Coutinho, é Carlos A. Coutinho, né? Tá assim, Carlos A. Coutinho, meu Instagram, @Carlos A. Coutinho. O Facebook é Carlos Coutinho, né, também. E o meu canal no YouTube, que eu comecei há uns 2 anos, alguma coisa, então ele tá crescendo devagar, então assim, é Pastor Carlos A. Coutinho também. Então, tanto no YouTube, Facebook, como no Instagram, é só colocar ali Pastor Carlos A. Coutinho que já vai aparecer. E siga lá, dá uma força e vamos que vamos, né, pastor? O pastor tem lá colocado uns vídeos bem legais. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Instagram, tem alcançado milhares de pessoas ali, graças a Deus. Tem uns vídeos com meditação. Amém. Está sendo uma bênção lá. Amém. Pastor, você quer fazer uma oração, orar para o pessoal que está assistindo? Amém. E no seu coração, sentir, ore. Amém. Quero sim. Em nome de Jesus. Para qual câmera eu olho? Presta daqui. Que Deus abençoe você. Obrigado por você ter assistido esse podcast. Né? Glória a Deus. Tempinho, né? Tem um tempinho? Tem um tempinho, mas só hora. Se deixar, já vou finalizando. Volto a conversar e vai. Então é só oração, então, hein? Vamos lá, em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos pela vida dessa pessoa, Senhor. Eu não conheço, não sei aquilo que ela tem passado, enfrentado, mas a minha oração é, Pai, que o sobrenatural do Senhor, que o teu poder, que o teu milagre aconteça na vida dessa pessoa, no nome poderoso de Jesus Cristo, Pai. Dê, Senhor, prover aquilo que precisa ser provido, Senhor. Faça, Senhor, realize aquilo que precisa ser realizado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém nos assistindo aqui com enfermidades, com dores, neste exato momento eu uso a autoridade que o Senhor deu para a sua igreja e faço isso para a sua glória. Em nome de Jesus eu amarro agora todos os seus ataques, demônio, contra a vida dessa pessoa. Espíritos de enfermidade, nós ordenamos que vocês soltem a vida dessa pessoa agora, neste exato momento. Pessoas que estão com suas cabeças pressionadas, no nome de Jesus agora, soltem essas vidas no nome de Jesus. Soltem essas pessoas agora, em nome de Jesus. Nós declaramos essa pessoa sarada,
curada, livre para a glória de Deus. Pai, eu volto a falar com o Senhor e já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória Amém. a Deus. Amém. Recebe aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, você falou algo de uma chave que o pastor David também ensinava muito sobre a meditação na palavra. Eu queria que você explicasse, ensinasse como é que medita. O povo fala assim, meditar na palavra. Explica aí como a pessoa pode meditar na palavra, que também é algo que ajuda muito nesse processo, né? Orando em línguas e meditando na palavra. Sim. Pastor, meditar na palavra, o que seria? Tenho certeza que o senhor, como nossos telespectadores, eles já sofreram, já foram ofendidos, já ficaram magoados. Alguém falou alguma coisa que desagradou. O que é meditar? Meditar é ficar pensando, remoendo. O que aquela pessoa falou pra mim? Não acredito. Rapaz, fica lembrando daquela palavra. Fica lembrando. Meditar. Aí a pessoa fala, mas eu não sei meditar na palavra. Ué, mas meditar na mágoa consegue? Todo mundo sabe meditar na palavra. Meditar na palavra é você fazer exatamente isso, mas se você meditar na mágoa vai dar ruim, né? Vai ser veneno pra sua alma. Mas meditar na palavra é ficar meditando, ficar remoendo aquela palavra de Deus, que Deus falou. Opa, Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus levou as minhas enfermidades. A vontade de Deus é que eu seja sarado, que eu seja curado. Não é possível Jesus paga um alto preço para eu morrer com 30 anos, com 35 anos. Não é possível. Eu creio que Deus tem a cura para mim. E você começa a meditar naquilo. E isso é meditar na palavra, é gastar tempo. Deus falou isso para Josué. Josué, você tem uma jornada pela frente aí, viu? O teu líder aí, Moisés, o meu servo, morreu, agora é contigo. Josué, não deixe de meditar na palavra, na minha lei, de dia e de noite, porque assim você vai fazer prosperar o seu caminho. Salmo 1 diz o seguinte, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem a sua alegria, o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. É você ficar pensando. Isso que a gente fez aqui foi a meditação, de ficar falando, o pastor fala das suas experiências, eu falando também das minhas, e falando sobre oração em línguas. Isso é meditar, isso traz uma edificação, uma construção. Meditar é isso, é você ficar que nem o boi, né, ruminando, né, trazendo aquele capim que ele comeu, ele traz e continua mascando, é ficar pensando, e essa meditação vai trazer benefícios. Por quê? Porque quando você medita, você faz perguntas para aquele texto que você está lendo, você começa a fechar as portas da dúvida, e a sua fé é alimentada, né? Você começa, olha, quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então, meu Deus do céu, edifica. Há uma edificação, não tem como falar que é uma edificação. Quem ora em línguas edifica. Meu Deus do céu. Há uma construção em sabedoria, há uma construção de vida piedosa. Eu vou ficar melhor, vou ser um crente melhor, um cristão melhor, que vai temer mais a Deus. E o cara começa a meditar naquilo. Isso é meditar na palavra. É você ficar realmente aí pensando no que a palavra está falando contigo, e aí o resultado é outro. Porque se pegar o texto e ler por ler, é quase a mesma coisa de deixar a Bíblia aberta lá, que nem antigamente a gente fazia, deixa a Bíblia aberta, precisa entender. Lembra aquela palavra, né, pastor, que Jesus fala, né, que o semeador saiu para semear e a parte de uma semente caiu à beira do caminho, aonde que veio as aves do céu, se referindo a Satanás, tirando, né? É aquela pessoa que ouve a palavra, mas não a entende. E quando não entende, o inimigo vem e rouba. Agora, se a gente ouve a palavra, entende essa palavra, medita essa palavra, aí o inimigo não rouba. Não tem inimigo nenhum que vai falar contra a oração em línguas, por exemplo. Coutinho, eu vou te explicar aqui, passo a passo. Eu já ouvi muitos ensinamentos contrários às línguas, justamente para eu ouvi-los, para poder argumentar, escrever sobre isso daí, e nada do que eles falam faz sentido. Eu não deixo de crer nas línguas sobrenaturais que nos edificam, né? Então, a gente precisa entender, precisa meditar na palavra. É interessante você falando isso sobre o pessoal que critica, aí uns falam assim, vai estudar a palavra, eles põem lá no meu comentário, né? O vídeo que viralizou, né? Falando em língua, eles estão me elogiando lá bastante. 90%. O amado pastor Ariston Júnior. E aí eles falam assim, vai estudar a palavra. E aí eu fico pensando, a maioria daqueles, tirando talvez alguns que
estudaram teologia, coisa e tal, recebeu um ensinamento de alguém. Ele não foi lá no texto, parou para meditar, para pensar, para questionar, para falar com Deus. Deus, e esse texto está aqui. Ele recebeu um ensino de alguém. Exato. E está passando para frente aquele ensino. E aí ele acha que nós não temos estudo, né? Ele fala, vai estudar a palavra. E o senhor sabe qual que é a intenção de falar isso? É uma forma de colocar a gente para baixo. É ignorante, né? Exatamente. Tá falando aí, não sabe de nada, é ignorante. Exatamente, é uma forma de colocar para baixo. Um dia eu estava debatendo, né, sobre se Deus quer salvar a todos ou não, né? E quem estava debatendo comigo, muito educado, muito educado. E aí eu também com muita educação. Foi um debate muito gostoso. E aí uma outra pessoa comenta lá, né? Esse pastor Coutinho aí não sabe nem de arminianismo, nem de calvinismo. Tipo, é uma forma de falar pra tentar colocar a gente pra baixo, né? Você podia falar assim, deles eu não sei, mas eu sei de Jesus. Que tem a ver que se interfere. Tanto que teve um irmão do nosso igreja que colocou o pastor Coutinho, o que ele é? Calvinista ou arminianismo? Não, ele é biblista. Ele colocou... Eita, mas a Bíblia é maravilhosa, né? É gostoso demais. É gostoso demais. O que é interessante, pastor, você até falou isso, quando você começa a orar em línguas e meditar na palavra, vai vir esse flash de revelação. Você lê um texto e você de repente já leu várias vezes. Exatamente. Principalmente nós pastores que já pregou, às vezes você já pregou aquele texto já várias vezes e de repente, perfeito. Vem a revelação. Perfeito. É como eu falei pro senhor, a gente preparando a mensagem, o sermão, por exemplo, para pregar na igreja, e de repente vem aquela inspiração, aquele texto, aquela frase, e você fala, meu Deus, não vem de mim isso aqui. Isso aqui foi o Senhor, foi Deus. Essa revelação, né? Essa remoção do véu, né? Não tá mais encoberto, né? Mas tá ali agora, claro. Você fala, meu Deus, é o Espírito Santo. Não adianta, é o Espírito Santo de Deus. E a gente precisa assim ter essa revelação para não colocar um óculos, né? Um óculos da religiosidade, um óculos de uma doutrina, um óculos de, como o senhor disse, né? Vai pegando uma de um aqui, de outra aqui, não vai para o texto e aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Se você tivesse os 7 livros impressos, que tem só 4, né? Sim. E alguém falasse assim, pastor Coutinho, Carlos Coutinho, só tenho dinheiro para comprar um. Qual que você me indica para comprar primeiro? Depois eu vou comprar os outros. Mas... Rapaz. Pastor, eu acredito que eu perguntaria para a pessoa um pouco daquilo que ela está vivendo, alguma coisa, mas é difícil, hein, responder isso daí. É difícil, hein? Mas eu acho que vou aproveitar aqui, como nós gastamos um bom tempo falando sobre oração em línguas, eu acho que eu falaria do oração em línguas, o idioma da fé, né? Principalmente para o novo convertido, né? Converteu ali para ele conhecer a fonte desse poder disponível para o crente, né? Ele me deu até a ideia, quando eu tô orando a Deus se é para abrir a igreja de novo, ou ficar como itinerante. E você vai imprimir mais esse livro aí. Amém. Aí já comprar, para o pessoal se convertendo e falar assim, ó, lê esse glória livro aí. Glória a Deus. Batizou a pessoa já fala assim, ó, tá o livro. E tá o livro. Ontem a gente teve um testemunho, pastor, da nossa igreja, de uma irmã. Não é nem batizar nas águas ainda, eu vou batizar ela agora, na semana que... agora, no sábado, querendo Deus. E ela foi batizada com o Espírito Santo, tá testemunhando lá. Ela falou, sentiu Mas o que você sentiu? Pra igreja ouvir mesmo, assim. Ela falou, eu senti um fogo, uma presença, um poder. Pastor, foi... Mas que hora que foi? Foi na hora do louvor. O louvor tava... Ei, meu Deus do céu, coisa linda. E passou a falar em línguas com intrepidez, né? Sem ninguém orar, só no louvor. Exatamente. Sem ninguém orar. Mas você já tem ensinado sobre... Já tem ensinado. O ensino destrava, hein? O ensino destrava. O ensino destrava. Destrava mesmo. Esse livro aqui, Oração em Idioma da Fé, é um manual assim, muito legal. Muito legal. Primeiro contato de uma pessoa com este livro aqui é fantástico. Fantástico. Você sabe que você leu no livro do Crente Rei que havia muita manifestação do Espírito, né? Discernimento do Espírito, né? Também ele via, né? O pessoal caía, não sim, tem um livro, sim. A unção, o pessoal cai no poder
Tem vários livros dele que ele fala. E você vê os vídeos, né? Os vídeos dele aí. Sim. Alguns que nem gostam, criticam muito. É. Aí eu pergunto pro pastor, lá tem liberdade pro espírito, lá na sua igreja? Parece que ontem aconteceu tudo para poder estar respondendo aqui pro senhor, né? Porque ontem foi ceia do Senhor, foi uma bênção, graças a Deus. E ontem, inclusive, eu preguei sobre recebendo a experiência do batismo com o Espírito Santo. Foi sobre isso daí. E no final, lá, enquanto o louvor estava cantando, né? O louvor tava lá tocando, uma bênção. Aí já tinha pessoas já glorificando a Deus, orando em línguas, e você vê que não, já disse, ninguém tinha orado ali por ele. Eu só tava só com o microfone dizendo: receba o poder de Deus, receba o poder de Deus. Aí de pessoas, eu lá da onde eu estava, né, pregando, de repente recebo o poder de Deus, e as pessoas caindo sob o poder do Espírito Santo lá atrás, né? Pra quem fala, ele tá empurrando, mas eu tava lá no altar da igreja lá, quase 25 metros da pessoa, e a pessoa caindo sob o poder do Espírito Santo. Então, assim, é o poder do Espírito Santo mesmo. Ele tem agido, e lá tem liberdade. Tem liberdade. Tem liberdade. Tem liberdade. No momento da palavra tá todo mundo quietinho, ouvindo, né? Quietinho assim, né? Pode glorificar a Deus, pode exaltar, pode... Mas não fica conversando, andando, tá todo mundo quietinho. Mas depois, no momento do louvor, no final, aí cada um por si, Deus por todos. Minha esposa que um dia perguntou: mas você fala que a oração em línguas tem que orar consigo mesmo, para não atrapalhar o culto? Por que no final, então, você fica pedindo para todo mundo: ora em línguas, ora em línguas? Eu falei: não, porque no final já acabou a pregação, não precisa mais de entendimento. Vamos buscar o poder do Espírito Santo. Agora toca, agora enche, pega e vai. E aquele fogo, aquela glória vai descendo. É muito bom, é muito bom. É muito bom. Muito bom estar numa igreja que dá liberdade pro Espírito Santo. Amém. Amém. Porque tem igreja que não está tendo mais liberdade. Tem alguns irmãos que falam comigo, eu ensinando sobre oração em línguas, mas chega a falar do poder, da unção, da glória, e fala assim: pastor, eu moro aqui em vários lugares do Brasil, fala assim: eu moro aqui, não tem nenhuma igreja. Meu Deus do céu. Eles falam assim: não tem nenhuma igreja, nem a minha que eu congrego. Eles não acreditam na oração em língua, não deixam o Espírito se mover. E na cidade, porque tem cidades pequenas no Brasil. Eu já fiz a obra no interior do Nordeste, sei como é que é. Já morei numa cidade chamada Tupanatinga, interiorzão do Pernambuco, Caruaru. Caruaru já é uma cidade grande, né? Já tem algumas igrejas abençoadas lá. Mas eles falando isso, eu falei: eu compreendo, porque eu já estive no interior, eu sei como é que é. Então, imagine só, eles não têm esse privilégio. Meu Deus. E ter uma igreja que dá liberdade para o Espírito, para mover. Ainda o senhor sabe, pastor, que eu conheço uma senhora, né? Uma senhora muito assim, cristã, abençoada. E ela estava numa igreja, e nessa igreja que ela tá ainda, né? E essa igreja tinha abertura e liberdade para os dons do Espírito. E era retiro, acampamento, aquele fluir. O líder começou a ouvir ensinamentos reformados, né? Tradicional e tal. Mudou completamente. Mudou a mensagem, os dons cessaram, a liberdade caiu no espírito. Para com esse negócio. Coisa que tudo fazia, mudou. E um dia eu conversando com essa irmã, ela disse o seguinte: eu não sei o que aconteceu com a minha igreja. Parece que tá faltando algo. E eu sabia o que tinha faltado, né? Não tem como, né? Deixar sem o fogo, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Não tem jeito. Foi isso que eu falei ontem lá no culto lá. Falei: não tem jeito. A gente não tem como caminhar e avançar sem esse poder do Espírito Santo. Nós precisamos. O Espírito Santo tem a liberdade sempre aqui no nosso meio. Se você não fosse pastor da igreja, você ficaria numa igreja que não dá liberdade? Nem pensar. Um dia eu falei pra minha esposa, eu falei assim: amor, aonde que a gente... Se a gente não tivesse no pleno evangelho, que é a nossa igreja, qual igreja que a gente iria? Pastor, mas deu trabalho, hein, pra poder pensar em qual igreja que a gente iria. Aí você pensa: não, nessa daqui e tal. Mas eu acho que uma igreja que eu... Não vou falar não, senão meus membros vão... Mas existem referências de igreja, né? Sim. A Vitória em Cristo, por exemplo, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo do Malafaia, é uma igreja que tem a palavra,
um louvor. Realmente assim, aquela igreja é uma igreja que eu faria parte. Mas não quero nem pensar nisso, né? Eu sou pastor presidente, né? A igreja vai crescer. Até nós estamos acabando. Pastor, fala o endereço lá, quem for em Ourinhos, Ourinhos, interior de São Paulo, 4 horas da capital aqui. Fala o endereço da igreja lá para quem estiver visitando Ourinhos, passa lá pela igreja. Sim, a nossa igreja fica localizada na Rua Amazonas, número 610, na cidade de Ourinhos. Os nossos cultos são domingo, às 19 horas, quarta-feira, tarde da bênção, às 15 horas, sexta-feira, sabe qual é o nome da nossa sexta-feira? Sexta-feira do Enchei-vos com o Espírito Santo. Eita, forte. Às 20 horas. Já faz uns 4 anos que a gente... Não, 4, 5, 6 anos que a gente tem essa sexta-feira com o Enchei-vos com o Espírito Santo. E eu gosto muito de ouvir as vinhetas de vocês aqui da capital, né? Aí eu tento imitar lá, sexta-feira do Enchei-vos com o Espírito Santo. Aí coloca aquela música. Aí fica. Top. Então você de Ourinhos, você da região perto, da cidade em volta, ó, tem uma igreja avivada lá que dá liberdade ao Espírito Santo. Amém, exato. Pastor Carlos Coutinho, obrigado pelo Liogan, esse aqui de presente. Ó, glória a Deus. Obrigado pela presença, obrigado por ter essa disposição de vir lá de Ourinhos, 4 horas de viagem para vir. Vai até dormir aqui na capital para voltar amanhã. Obrigado, que Deus abençoe Pastor, mais e mais seu ministério. Recebo, em nome de Jesus, recebo. Eu te agradeço também pelo convite, pela confiança, né? Que já faz um ano e pouquinho já que a gente vem conversando para que esse dia acontecesse. Aprove Deus que acontecer hoje, né? Nessa segunda-feira. Eu agradeço, pastor. Parabéns por esse maravilhoso trabalho do Senhor, por essa coragem que o Senhor está tendo. E é isso. O senhor não vai parar, mas aqui eu deixo uma... Não pare realmente por causa das críticas, não pare. É porque o senhor está dando muito fruto, pode ter certeza. Amém. Que o seu canal, né, já está crescendo, que cresça mais ainda no nome de Jesus. Parabéns, muito obrigado, pastor, de verdade, obrigado mesmo, obrigado pelo convite, pela confiança. Eu quero agradecer também os irmãos que contribuíram para que eu estivesse aqui também. Eu tenho uma live lá segunda e quinta-feira, e nessa live eu falei lá que estaria vindo para cá. E falei, quem quiser contribuir, ofertar, então tem irmão que mandou 20, outro mandou 50, outro mandou aqui. Isso já me ajudou. Eu quero agradecer todos esses irmãos que... tô aqui, para a glória de Cristo Jesus e por causa da sua semente, por causa da sua oferta. Pastor Ariston também, que contribuiu, que ofertou. Muito obrigado, pastor. Obrigado de coração. Que Deus recompense vocês em nome de Jesus. É uma bênção estar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Compartilhem para 7 no mínimo. Amém. Vai compartilhando. Então, glória que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Glória a Deus. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.